um dos serviços de cura tinha acontecido. E eu estava no hotel, estava prestes a ir para o dia 2, então o Senhor fala comigo, 5 da manhã. Ele me levanta acima da terra, e quando eu estou acima da terra, ele me fez olhar para baixo e ver a terra. Quando eu vi a terra, eu vi que a superfície da terra estava tremendo. Eu achei que era um sério terremoto que estava acontecendo, como um terremoto global que estava atingindo a terra. Quando eu olhei para baixo, eu vi como que um terremoto global estava atingindo a terra. Por que que eu falo isso? Porque eu vi as pedras, tudo assim, pulando assim. Quando eu vi isso, eu falei, uau, é um terremoto global, é um terremoto muito sério. Então, depois disso, eu vi as pessoas nos seus corpos gloriosos saindo da terra. E eles vieram todo o caminho e se voltaram. Essa é a visão que ele me mostrou, a localização exata. Então, eles foram tirar de toda a terra para um portal específico aqui acima. E foi quando eu entendi que eu compartilhei isso, que é acima dos montes, o Monte das Oliveiras. Incrível, até mesmo os detalhes. Então todos foram puxados para esse portal. Então agora eu vi eles indo embora. Então eu vi a glória do Senhor e eles entraram ali. Então isso é 2006, todo o caminho atrás. Então você vê agora que essa é uma visão poderosa para a igreja, não é verdade? Mas entretanto, eu posso trazer mais. O Senhor fala. Alguma das conversações foi por voz, quando eu tive. Esse era o meu estúdio. Eu ficava ali, as câmeras estavam ali. Estávamos transmitindo ao vivo daqui. E algum deles, quando eu estava vindo para essa transmissão por voz, ele diz para esse povo que quando o arrebatamento acontecer, o status da terra vai mudar. Então o Senhor falou durante tanto. Tem tanto que eu não estou mencionando. Saibam que ele falou muito todo esse caminho, mas eu estou pulando de 2006, desse arrebatamento, que eu achei que era um terremoto, mas não era. Eu vi as pessoas com seus corpos gloriosos entrando, mas era os mortos saindo das suas tumbas, é o Senhor colocando para vocês de uma maneira aberta. Por isso que eu pensei que era um terremoto, tudo tremendo. Então agora o ano de 2017, dia 15 de janeiro, tinha... Você sabe, nós não vamos para as ruas se não acontece muitas situações. A polícia tem que nos ajudar com tráfico, com os carros e tudo. Então, normalmente a gente não sai para não causar tumulto. As pessoas correm, né? Todo o caminho lá. É isso que acontece. Então, eu fui comprar violinos. Nós precisávamos de violinos para adoração. Então, quando nós estávamos lá dentro, eu não sabia que estava cheio. Oh, os servos de Deus vão estar aqui. Então, toda a rua estava cheia. Eu não sabia disso. Então, agora, quando eu saí, depois de comprar os violinos que nós precisávamos para adoração, quando eu saí, eu cumprimentei, as pessoas, estava cheia a rua. E eles falavam, por favor, ora por nós. Aí eu falei, deixa eu levar-los para o Senhor. Isso foi uma oportunidade maravilhosa de conduzi-los ao Senhor. Poderoso! Então eu levei eles para o Senhor, conduzi eles. Depois que eu conduzi eles para o Senhor, eu falei, vocês me permitem ir embora agora? Me permita-me ir embora. Sejam batizados e santos. Aí eles falou, ora por nós para que chova. Não tem chuva. Pela maneira como nós vivemos aqui. Então, como nós vivemos aqui, algumas vezes nós totalmente somos fechados, então nós às vezes não sabemos o que acontece lá. Quando nós começamos a jejuar, que vai começar muito pronto, não sei se amanhã, mas a gente se fecha, a gente não sabe das notícias, o que está acontecendo. Aí eles falaram, por favor, ora, há uma seca muito séria. Aí eu falei, Ela falou, sim, eu perguntei para as pessoas, sim, é uma seca muito grande e não tem chuva. O clima,
O serviço de meteorologia disse, não, não vai ter chuva. Então há seca. Então não vai chover. Então estou decretando aqui, no poderoso nome de Jesus, que chuva vai vir, os céus vai abrir e chuva vai cair. E a chuva caiu naquele dia. Aleluia. Então olhem aqui. Então a estação mudou. Depois daquele comando muito grande, isso é muito grande, a estação mudou, porque agora eles têm duas colheitas e alguns dos bispos que estão sentados aqui, não sei se é Kakamega ou Bungoma, até trouxe, quando o serviço de meteorologia disse, não, não vai chover, esquece, choveu, então agora, isso é sério? Mas é naquele tempo, naquele janeiro de 2017, que o Senhor novamente falou sobre arrebatamento. Então, 2006 até 2007, mas eu estou falando entre essa conversação, muita conversação. Até mesmo nessa noite, teve a conversação, eu escutei a sua voz. Mas agora, nessa visão tremenda, tremenda de janeiro 15 do ano de 2017, olha isso agora. O Senhor Todo-Poderoso novamente, Ele me levanta sobre a terra. E quando Ele me levanta sobre a terra, então, por voz, por comando, Ele me fala, olhe para a esquerda. Então, quando eu olhei, eu vi, olha isso, eu vi um momento exato, o momento exato quando a igreja deixou o chão. O momento exato nos seus corpos gloriosos. E ele veio todo o caminho até que eles chegaram no ponto onde eu estava e eles viraram à direita. Lembrem-se que eles estão subindo. Quando eles cruzaram assim, eu compartilhei tantas coisas com vocês. Podemos ler. Tem vestes brancas. Apocalipse 19, eu vou ler para vocês. Apocalipse 19, 6. Então ouvi uma voz semelhante a uma grande multidão, uma voz semelhante a estrondo de muitas águas, e uma voz semelhante a fortes trovões que bradava, aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, vamos nos regozijar, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, porque chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se preparou para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. Ora, o linho fino são os atos de justiça dos santos. O anjo me disse, escreva, bem-aventurados os que são chamados para o banquete do casamento do Cordeiro. Eu posso ler para vocês? Ele diz assim, versículo 6 de Apocalipse 19. Então ouvi uma voz semelhante a de uma grande multidão, e uma voz semelhante ao estrondo de muitas águas, e uma voz semelhante de fortes trovões que bradavam. Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém. Tem tanto que compartilhar aqui, povo abençoado. Esse é somente uma das fundações das visões. Então escuta isso agora. Eu simplesmente estou dizendo que nos céus ele pode ver onde ele está sendo adorado. Então ele veio até a terra. Ele deixou aonde ele estava sendo adorado por toda a criação. E ele estava ali sendo adorado e ele veio como um exílio para a igreja. E quando ele veio para a terra, ele foi abusado. Escute isso. Escute isso. Não anotem. É melhor escutar do que anotar. Na terra, ele foi trazido primeiro, aonde ele nasceu. Numa manjedoura, em um lugar onde coloca comida para os animais comer. Ai, meu Senhor. Olha quanto o sofrimento que ele pagou. O Rei da Glória poderia ter escolhido que ele pudesse nascer em um palácio. Ele não escolheu nascer no palácio de Herodes. Ele é dono de tudo. Ele poderia construir um palácio para que ele pudesse nascer lá, porque Israel esperava que ele viesse de um palácio e aparecer ali como o rei Davi. Estamos juntos.
Eu simplesmente estou usando isso para poder guiar, para que vocês possam ver por que isso aconteceu quando o dia chegar. Então, ele nasceu em um lugar, não tinha lugar para ele em um hotel. No quarto, na hospedaria, não tinha lugar para ele. Não tinha. Ele nasceu naquele lugar, naquela situação, fora lá. Depois disso, ele está correndo pela sua vida para o Egito. Eles queriam matá-lo. Depois disso, quando ele volta, uma casa de carpinteiro. Depois disso, maior do tempo, ele estava fugindo porque eles queriam matar ele. Eles queriam apedrejá-lo, empurrá-lo do monte. Depois disso, você vê agora, finalmente, depois de tudo o que aconteceu, o abuso, eles cuspiram no seu rosto da cruz. Eles bateram na sua cabeça e quando eles crucificaram ele, você viu, e eu falei para vocês que eles pegaram o braço esquerdo e puxaram. Eu falei para vocês da última vez os detalhes quando o Senhor me mostrou como que Cristo foi crucificado. O meu mundo desmoronou até hoje. Há coisas sobre a crucificação que a Bíblia não citou, a Bíblia deixou de lado. Até mesmo eu, quando o Senhor me preparou, o Senhor, Deus Pai, me preparou para me mostrar Cristo crucificado, para me trazer lá. Primeiro ele foi e preparou ele. Ele preparou ele primeiro e depois ele me trouxe para me mostrar. A crucificação não é uma brincadeira. Por exemplo, olha, o braço esquerdo ele é puxado até o fim. E o braço direito é puxado até o fim também. A sua perna foi puxada até o fim e pregada com um prego muito grande. Então, é puxado todo o caminho até o fim, o seu braço e o seu pulmão, você fica... Você não consegue respirar. Você sabe que para respirar você precisa desse movimento aqui do seu peito. Mas eles puxaram ao ponto de que ele já não conseguia respirar mais. Quando eles crucificaram ele, nem foi possível mais respirar. Então você é deixado somente com um pouquinho de espaço, as pernas estão todo o caminho lá embaixo. A tortura, o sofrimento da cruz é inacreditável. O querido e amado dos céus tomou esse lugar, ele deixou o lugar de adoração, o lugar centro de adoração onde ele estava. Ele deixou e ele veio para a terra e foi abusado. Por culpa sua. Você entende que quando você... Eu somente estou tentando explicar para vocês Apocalipse 19. Quando ele volta para os céus, as marcas que eles deixaram nele. É por isso que ele diz que esses pastores que ficam brincando com a igreja é imperdoável. Esses pastores que estão brincando com dinheiro de mulher na igreja é imperdoável. Por quê? Porque a dor, o sofrimento, o abuso, a tortura, o cuspir no rosto, a difamação, o bater no rosto e dizer, você é um profeta, nos diz, senão o raio vai cair. Ai, meu Deus. Até mesmo para considerar que o meu Senhor foi preso. Que Jesus foi preso. Você consegue imaginar esse momento? Como que você é capaz de prendê-lo? Então, depois de tudo isso, aí eles morrem e ressuscitam e vai para o céu. Então eles veem a marca da cruz. A tortura, eles veem o abuso. Mas eles continuam perguntando, onde? Onde está o fruto da cruz? Huyu jamaa alitoka hapa akisema anaenda pale wapi? Anaenda pale Nairobi kutenda kazi. Akafanya kazi pale, akatoka akasema ni kazi mzito sana. Akarudi Tanzania. Lakini hakurudi na mshahara. Na watu
Tunaona pale ulinyoroshwa pale, ulibeba matofali zikavunja mguu zako pale. Na je, mshahara ni wapi? You went and did work, but where is the fruit Ele of the foi e cross? fez esse trabalho, mas aonde está o fruto da cruz? The abuse we can see. Let me tell you, look at O this now. abuso nós podemos ver. Deixa eu lhes That dizer, was olha isso July agora. 3rd, July 4th, Isso é julho 3, julho July 4. 4th, 2003. Julho 4 de When 2003. Quando I don't know agora, how much I can share with all of you. não sei But quanto anyway, que eu that's posso all right. compartilhar com vocês, When mas tudo bem. they come, I'm saying they, Quando okay, eles thank you for not vêm, writing these things. eles, Thank you for not obrigado por não writing them so escrever that I may essas move, please. coisas. Because I want to get started. Obrigado. We're running late. Eu quero começar. Estamos July atrasados. 4th, Julho 4 2003. When de they, I say they, 2003, because you know there are three, quando right? eles, eu digo eles But you porque can eles see são the 3. cloud has Mas você come, pode has ver entered the a hallway. nuvem veio. I can see the cloud has entered the hallway. Eu posso ver que a nuvem entrou. And then, Então, of the three, he makes a front move, the Messiah. dos 3, ele faz And when he makes a front move, this is the door. movimento This frontal. is where I'm sleeping. This is now E the é door. onde eu estou dormindo. Remember everything Agora, he shared, that's a hallway. But I could see the lembrem-se, glory, ele me mostrou, radiance. I don't want mas to eu share more podia than ver that. a I could see the glória eyes also, please. I don't want to share radiante. more. But look at this now. Então, eu não vou compartilhar tanto, Oh, mas olha what a isso agora. gentleman. Oh, que This is the cavalheiro. entrance, look. The entrance. Essa This is entrada que wall, ele this is wall. faz. Then the first thing he did is this. Então, a primeira That's coisa why que I ele knew it was faz the é isso. left hand. É por isso que eu sabia que foi a mão esquerda. That's why I'm able to describe the hem of his garment. É por isso que eu posso descrever a vestimenta que ele fez assim. E então a glória cobriu todo aquele lugar. Aí eu vi o buraco nas mãos. And remember, I described the E design eu of the garment. I've described it in Brazil recently. o desenho, And eu descrevi everywhere, o desenho this da design in front vestimenta no here, Brasil and there's diamond-like recentemente. embroidery Todo on this caminho tem surface here. tipo um It's a golden diamante garment, desse but lado this e aqui kind of é shape de here, the ouro. front part here. And so E there's vem aqui essa diamond-like parte shiny, 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 frontal, shiny, então shiny vem um around here, diamante que and brilha, this brilha, like brilha this, desse outro lado. like a triangle E here. aqui And then, também, e aqui what I um thought was triângulo. a dust of Então, gold o flowing que eu from his hands pensei was que era actually um pó strings, de finest ouro strings of gold, era because I saw tipo that there were fine balls, they were all ending at the same level. linhas fininhas de ouro So que when he ficava se moved his mexendo hand, assim. at first I Então, thought quando ele dust of movia as gold is suas pouring mãos, eu within the pensava, oh, glory era of that pó wall. de So no, ouro, it was pó de ouro que hem ficava of the garment, mexendo. golden strings. There's Então, small aqui a golden balls, manga they were all da moving in veste this que together. se ficavam se mexendo But assim what I'm trying to juntos. raise is this. Of Eram course, after várias that, you know linhas, that he placed, vários then fios. of course the Father placed the rod of Moses Claro, there. Deus Pai Then after colocou he wrote Isaiah 43 também verse 11 verse 1, you have Isaías even 43, 1, você you have vê, sent me a watch where you printed on this Isaiah 43 você verse 11 me and verse enviou 1. e esse Isaías I 43, preached this all 1 over the está world, imprimido right? em nós e eu Hallelujah. preguei isso por todo mundo. Aleluia. So look at this now. Então olha isso Why am I agora. bringing this vision here? Por que eu estou trazendo essa visão? That for me shocked me because remember that vision is a bit long. Para mim isso me It's chocou, long. It talks porque about lembrem-se que the essa visão é um discovery in pouco Jerusalem, the grande. exact spot where John Sobre first descobrir baptized before he moved Jerusalém, to no the river lugar and so forth, right? exato, aonde João But foi look at this now. batizado, no rio. I have brought that Então up agora because olha isso. I asked the Eu Lord, trouxe isso why is porque the eu nail pierce perguntei ao still Senhor, fresh? por que os buracos da mão ainda estão frescos? Why is the Por nail que pierce still que os fresh? buracos nas mãos ainda estão frescos? But Mas when I checked the wall, it did not leave any quando blood eu stain. quando eu So tonight I'm chequeei going to ali, discuss ele the não deixou vision of October 18th, nenhuma 2021. mancha de sangue Go tell para these trás. people Então, that when the rapture eu takes vou place, they will descrever have bodies essa like parte mine. que diz, And vai, yet I diga could para eles see que him quando o radiating in his arrebatamento glory acontecer, there. eles terão corpos So I'm como o going meu. to be Então, eu very pude deep ver tonight. I'm ele just laying a foundation for redimido. now. Então, eu vou somente colocar I'm uma saying fundação agora. Eu the simplesmente estou scars heaven dizendo can see. que as marcas, os céus The podem ver. price heaven can see. O preço, os But céus where podem is ver. the bride? Mas aonde está a igreja? Where is the payment, pagamento? Aonde está o Where is the fruit pagamento? of the cross? Look at this Onde now. está o fruto da When cruz? heaven Olha isso agora. looks at the earth, Quando os céus olham right para a now, to terra, try and check the agora, fruit, we can see his scars. para tentar ver o And to fruto, look nós down there podemos to see ver the as suas church, marcas. they see as if the E devil olhar is para a winning. igreja, ele vê como que se o diabo está rindo.
alilipa kwa msalaba, alilipa kwa gharama kubwa sana, lakini wakitazama chini wakitafuta ni nani alipurchase, ni nani alinunua pale na hilo gharama kubwa na maisha yake mwenyewe na kuadhirishwa hivyo. Wakitazama hivi kumtafuta kanisa hilo biharusi, wanapata ya kwamba kana kwamba shetani anashinda lilo vita. Wote sasa kana kwamba wanamfuata shetani. Wanahubiri pesa, kuna mimba kanisani, wanauza mafuta, sijui wanasema wataweka carpet hivi, alafu wamwage mafuta, ukilipa sijui dola ngapi utembewa. Wanaona uchafu kana kwamba shetani ameshinda tena chini pale. Let me say it in English. Deixa eu dizer em inglês. Quando eles olham as marcas, eles podem ver. Quando eles vêm para a terra, eles olham para a terra para tentar encontrar o fruto da cruz. Eles veem como que se o diabo está ganhando essa batalha na igreja. Ela está em pecado, está pregando dinheiro. Ela está dizendo, compra azeite, compra vassoura, compra essas coisas. Estão tendo gravidez. Esses falsos profetas estão profetizando no altar do Senhor. Você consegue imaginar os falsos profetas? Estão direcionando a igreja para outro lado, estão dizendo para a igreja sobre o dinheiro, quando nós deveríamos de estar preparando uma igreja santa para o reino de Deus, porque o tempo acabou. E ainda estamos juntos? Ou sim? Então, é por isso que quando o dia chegar, não é de admirar-se essa histórica celebração, quando diz assim, como grande multidão, uma voz semelhante a estrondo de muitas águas, voz semelhante a fortes trovões que bradavam, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Então ele diz assim, como que se o dia que a igreja entrar no céu, vai ser o dia que vai confirmar, vai estabelecer, vai confirmar que sim, Deus de fato, ele venceu Satanás. Por quê? Que agora parece que ele ganhou a igreja, como que deveria de ser assim quando ele fez na cruz. Mas agora falsos apóstolos, com as suas meninas, muitas meninas aqui e lá. Muitas meninas, secretárias, e pegando uma mulher, deixando a outra esposa, e com dinheiro. Uai, não. Adoração, se você olhar os cristãos adoradores, eles estão dançando e estão mostrando as suas cadeiras. Então, estão mostrando assim. Isso é muito triste. E é por isso que quando o dia chegar, há uma celebração. Essa introdução, ele diz, aleluia, pois o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, reina. Vamos nos regozijar, pois alegrar e dar glória, porque chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se preparou. Então essa celebração é por causa do dia do Cordeiro, o dia chegou. Mas agora você vai ver que a razão que eles estão celebrando é porque o dia chegou. E quando eles olham para a noiva, ela se preparou. Então é sobre preparação, que quando o dia que estiver pronto, você vai colocar um sorriso no seu rosto. E você vai estar pronto. É por isso que estamos nessa jornada para preparar a igreja. Por isso que ele diz que você vai escutar isso. Uma responsabilidade muito grande para os seus países. Ele diz o seguinte. Ele diz que como que você pode dizer que ela está pronta? Então, linho fino, brilhante puro. Em espanhol, linho finíssimo, resplandeciente. Em português é linho finíssimo. Linho finíssimo, brilhante e puro. Ora, o linho fino são os atos de justiça dos santos. Então, em outras palavras, precisamos colocar a justiça e a santidade na igreja, se queremos preparar a igreja. É isso que eles estão dizendo. Ele está dizendo, santidade e justiça. Você tem que colocar justiça e santidade em todos os dias. Como pastor, se o Messias vai vir, você nunca pode tirar isso.
Você tem que pregar isso por 50 anos e você nunca pode mudar. A igreja vai estar bem preparada para entrar nesse dia. E ele diz assim, como que vamos saber que ela está pronta? É que agora ela está vestindo a sua roupa de linho fino. Então, quando o Senhor me mostrou os anéis de casamento e colocando agora a escritura central, encontrando a estrutura, simplesmente ele está dizendo, diga para eles que essa hora da vestimenta, essa é a hora da santidade e da justiça na igreja. Essa é a instrução agora. Aleluia. Então, ele diz o seguinte, mas essas palavras, ele diz assim, o anjo me disse, o 9, Apocalipse 19, 9, o anjo me disse, escreva, bem-aventurados que são chamados para o banquete do casamento do Cordeiro. E ele acrescentou, essas palavras são verdadeiras palavras de Deus, são palavras que você pode confiar, que você pode ter garantia, porque elas vão acontecer. Ainda estamos juntos? Então é aqui que eu queria que nós começássemos, porque você vê essa visão dos anéis de casamento, eu disse que esse é o arrebatamento, então agora, quando eu fui em 2006, ali na fronteira de Tanzânia, agora o arrebatamento da igreja, então agora isso, da igreja que sai, o momento exato que ela sai, janeiro, quando ela sai do chão e voltando-se assim, e a nuvem aparece, a nuvem, Deus Ele mesmo. Então, as escadas são descidas do céu. Eu já compartilhei isso. Então, quando eles entram, eles são fechados lá dentro. É muito incrível ver as pessoas entrando e serem fechadas lá dentro. Então, eu disse, eu vi a entrada da igreja, eu vi saída da igreja da terra, saída da igreja da terra, la salida em espanhol, saída em português. Algumas vezes tem salida em espanhol. Eu vi a saída da igreja. Então, olha isso agora, eu vi a entrada da igreja na glória, então isso é uma coisa muito grande, por quê? Porque agora, olha isso, todos vocês sabem que em um ponto a igreja vai ter que entrar nos céus. Um dia deve chegar quando a igreja agora deve entrar, porque nós não pertencemos aqui, na verdade. Então, esses são momentos e verdades que eu estou compartilhando aqui. Então, recentemente, somente alguns dias atrás, no dia 20 de novembro, nessa visão, deixa eu descrever aqui muito poderosa, eu somente quero descrever isso, eu já sei que vocês sabem disso. O relacionamento que os servos de Deus têm com Deus é inacreditável, É muito próximo, muito próximo. Você vê que Deus, o Espírito Santo, ele veio em mim quando você viu no Rio Jordão, como veio no Rio Jordão. Você vê na tela, tremendo, em slow motion. Você vê, você se lembra que o Messias, ele veio para falar comigo. Deus, o Pai, ele veio para falar comigo por vós. Antes do COVID, quando eu convidei ele para vir em Kisumu, ele veio sobre a tenda na nuvem. Então, depois disso, você vê o COVID. Aí depois, o ancião de dias. E depois eu não posso descrever detalhes. Porque eu achei que eu estava vendo ele muito longe. Aí, de repente, ele veio. Aí ele falou. Ele diz para todo o país. Ele diz país. Mas aí ele colocou locust e COVID, que é os gafanhotos e o coronavírus. Eu não posso descrever. Então, depois, 2 anos, você vê o COVID que feriu a terra. E também a praga de gafanhotos que eu chamei do céu. Então agora você pode ver nessas visões aqui. É muito poderoso que agora você pode colocar e unir as peças. Um é arrebatamento da igreja e o Senhor é bem específico com as suas maneiras. Ele está colocando o arrebatamento da igreja e essa conversação desde 2016, novembro 1. Você vê now you see the rapture of the living. Thank you, Ben Mungai, for not looking sideways, left, right, and so forth. You have some people taking. That's why I invited you here, that you may take care of the sheep of Christ, not look left and right. So that's why we never come with children here. We don't bring children. This is very serious. We don't bring children. Nós não trazemos crianças aqui. Isso é muito sério. Not at all.
Não trazemos This is crianças very aqui de serious. These maneira are matters nenhuma. of the eternity of Isso é nations. muito sério. São coisas da We don't bring eternidade que children estamos here crying tratando. around. No, we don't do that. Não trazemos crianças Kenyans are que very ficam wise, they're very chorando. sharp. Não. Yeah, that's why they have the global Os revival, Quênias the são muito historic revival, the sábios. biggest in the Bible, right? Por isso que eles têm um But listen to avivamento, this now. o maior. The Mas agora rapture of escute the isso. dead, then the O rapture of the living. arrebatamento And dos then recently, now mortos this e o Friday, arrebatamento November, before dos it gets vivos. started, Então agora November estou 20th. descrevendo novembro 20. Look at this now. Olha isso I'm agora. standing and I'm looking at the Eu estou expanse de above the pé earth. e eu estou Okay, it's in olhando this, you can acima tell da it was in terra this na direction, expansão. right? Você pode It ver was in this nessa direction. direção. Very far. Foi nessa direção, All muito of a sudden, longe. something is coming from so far. Todo o caminho, de It repente, is algo vem more de like muito a longe. planet, É but como it is um overflowing glory. planeta It has, que está fluindo com glória. Now, tukufu meyushwa. The borders are overflowing glory all around it, right? Que Something is todas coming from very as far. bordas estão saindo glória. Let me Desde give o more caminho details. todo longe. And all of Deixa a eu dar sudden, when mais he detalhes. entered into the expanse, Quando then ele was entra tremendous glory of the Lord ali, himself. então uma tremenda Then glória again I do repeat, Senhor. like this. Novamente eu repito, I know I como repeated assim? that. I'm just giving you what I'm seeing from the vision, right? And Eu I estou did it dando para vocês o que eu again. vi da People like, visão. oh, why are you doing the curve? Like this. Assim. But when that humongous planet like Mas glory, quando super white, essa glória super flowing, when he entered the branca expanse, flowing, it did fluiu, like this. quando ela fluiu, And then the Lord stood. a I expansão saw his assim crown and e he fez. lifted Então up viu o Senhor e his ele right foi hand like this, levantado. and he called the Ele church. levantou a sua And the mão next thing I saw, direita they e ele chamou a igreja. E a próxima coisa que eu vi foi que desapareceu. Hallelujah. I hope you are clapping because you'll Aleluia. be in there. So Eu now, espero que vocês estejam now, aplaudindo porque with vocês that querem now, estar lá. Então with agora that now com is where I isso, want to launch this message now. agora é onde eu quero colocar essa Because mensagem. now God has just spoken Porque agora recently about the Deus, coming ele of the falou Messiah. recentemente I have sobre seen a the vinda do Lord. Messias. Eu vi o I could Senhor. go to the whole Ai, world right now eu podia ir and por tell todo them mundo I agora have seen the Lord. e I dizer see para him eles: coming. eu vi o He's Senhor, coming to eu take the vi church. ele vindo. Ele está vindo para buscar a igreja. Hallelujah. Very consistent Aleluia. conversation, non-stop. Muito consistente essa conversação. Muito, mais de 2 semanas agora. Now, what is Então the message agora, of the Lord? qual que é a Because you are now mensagem here do from the Senhor? nations, right? Que agora That's where I vocês want to estão aqui start. das And nações. blessed É people, with aqui all onde eu the quero joy and começar everything, e povo I want to abençoado get com toda a very deep alegria. tonight. That's why we're Eu going to quero entrar probably bem until 1 o'clock or profundo 2 hoje à a.m. noite. As the E Lord leads. talvez So that vamos after this, provavelmente because até tomorrow 1 da on I manhã, need to 2 prepare da for manhã, India. enquanto o Senhor nos 1.5 billion leve. people waiting Porque there, right? amanhã eu preciso me Now, preparar para a Índia, 1,5 what is bilhão the de message pessoas. of the Então Lord? agora, qual que é a In mensagem do those visions Senhor? together, and all of them are pointing at Nessas one thing: the visões coming juntas, of the Messiah. e The todos estão Messiah is coming. apontando Go para a tell them vinda I'm do coming. Messias. Go O tell them Messias he's está coming. vindo. Vai, diga Prepare para the eles que eu church. estou vindo. Prepare Vai, for exit. diga. Prepare for Prepare a exit. igreja, Prepare prepare the para a bride. saída, Prepare prepare the para a Christians. entrada, prepara Holiness, para ser righteousness, santos, repentance, prepare em turning away from santidade, em sin, justiça, fear of God, prepare, right standing with aparte-se do God. pecado, o temor de Deus. Hallelujah. So Aleluia. what is the message? Então qual que é a I said, mensagem? the best way to Eu understand this disse, message a is to melhor look at the maneira de prophecies entender I've essa given that are mensagem é shaking olhar the as earth right profecias now. que eu dei, que estão sacudindo The a terra prophecy agora. I gave on war coming to Ukraine, Profecia que eu dei da and guerra vindo para a let me now Ucrânia. open it up again. I said, I E stood here. agora, There were very senior leaders from all over the world from the church. We had a tent out here at night. The meetings used to begin in the evening. de They would come from the noite, hotels a and sit there. reunião, And then I told them eles vieram e that the nós Lord has sentamos lá. spoken with me. It was around Então December. eu disse que o Senhor falou I comigo. see a war coming. Eu vejo There's a uma war guerra coming to the vindo. earth. And I Há uma said, guerra vindo para a one terra. leader will E eu stand up disse and que say, eu ia and take ficar part e ia of another dizer, country, overtake it, eles iam take dizer, eu part vou of another pegar country parte de and outro say, país, these are our reanexar, people. They speak e our vou language. dizer, esse é o They nosso have povo, our eles falam culture. nossa língua, eles têm nossa cultura. And a few months after that, Russia attacked E Ukraine and alguns took the meses land. depois, And, a Rússia and can you atacou a put him Ucrânia saying e it? tomou aquela terra. Put it loud. Você pode colocar ele To dizendo be algo? exact, let me emphasize once again that Ukraine for us is not just a neighboring country. It is an integral part of our A own history, Ucrânia para culture, nós, and ela não spiritual é só um space, he país, said. mas These ela are our faz parte da comrades nossa and relatives. cultura. Eles são os nossos relativos. Eu vejo uma disputa territorial, um país tenta reanexar parte de outro país e eles estão dizendo, não, esse povo fala a nossa língua, eles vivem como nós, eles falam a nossa língua. That what this is about O for him presidente, porém, ele diz
está bem. and the world, Putin essentially laid claim to Ukraine. He said Ukraine is not just a neighboring Ele country, diz, it's an a Ucrânia integral não part é of our só, a history, Ucrânia não é só culture. país Modern vizinho, mas Ukraine ele was faz entirely parte da created nossa by Russia, by Bolshevik cultura e ele communist foi Russia, to be criado exact. pela Let me Rússia. emphasize once again Eles that fazem Ukraine parte for da us Rússia. is not just a Deixa-me neighboring country. enfatizar. It is an integral A part of our Ucrânia own não history, é só culture, and país vizinho, mas spiritual eles space, fazem he parte da said. nossa cultura, These are our do nosso, comrades and relatives. da nossa parte também. Eles são os nossos, são nossos relacionados, And again I fazem say, parte de if nós. someone comes to you and says the Lord has spoken, please Então, se pay alguém attention to vem e details. diz, o Senhor falou, por favor, preste atenção nos detalhes. And Deus you está nos must hear those detalhes. words being repeated on E CNN, você deve escutar on essas BBC, palavras on sendo Al Jazeera, dizidas, on Euronews, estão sendo on dizidas French Word, no 24 Word, Al on Jazeera, Italian, whatever. 24, Everything must Italian, repeat as though they are CNN, reading from tudo my vai ser script. repetido exatamente como eu Then disse, you know the Lord has spoken. a The Bible says, letra. if a man Então aí speaks você vai anyhow, saber fear that man. que That man you must fear because he is esse speaking homem with God the falou. Father himself. Mas a Bíblia diz, se That's esse homem obvious, falar e se Deuteronomy 18, cumprir, right? tema esse And homem. so now, Então agora, I'm saying, in the eu estou context dizendo of the war que no I commanded contexto in Israel, da guerra que the eu one you see in Palestine, que eu comandei and by the way, em there's a second Israel, level of the você vê Ukrainian em war, Palestina, because there's a part where now Russia will strike uma parte France, agora and I onde a think either Rússia 3 seconds ela vai or 11 atirar seconds para a later, França e depois strike, 3 ou 11 segundos across depois the ocean, vai golpear UK. And I'm just wondering o whether Reino those, Unido. I'm just E eu estou me wondering whether, perguntando, whether it's a eu nuclear estou me bomb, perguntando please, se é uma yes. bomba nuclear, por Because you know, favor. if I say so, Porque se eu it will be dizer, tricky. Yeah, because vai look at ser this now. muito confuso. He strikes Porque olha and isso the bomb agora. does this. It goes Ele horizontal atira like e a this. bomba faz isso. Ela vai horizontal e It faz goes and assim. covers the whole of Germany and many nations of Europe. E cobre toda a Alemanha e várias So partes da when we Alemanha. reach a point where Russia strikes, Então, quando nós chegarmos a um ponto France onde and UK, ela vai atirar remember, they para a have spoken. França e o Reino Unido. Porque Russia has lembrem-se, said eles that falaram, it's very a difficult Rússia for a disse nuclear que é muito power to difícil lose a para conventional poder war. nuclear perder uma guerra They will simply convencional. use their nuclear weapon. Eles simplesmente vão usar uma arma nuclear. And that's why this one E é por also isso, that you see isso happening in agora Israel. que você vê acontecendo The em Israel, first time really I gave that prophecy was 2005 when I was in primeira Mbeya, vez que eu dei a Tanzania, profecia em the border with 2005, Zambia. que eu estava em That's where Mbeya, actually the Lord spoke with Tanzânia. me from there. Ali And then foi in onde o Dodoma Senhor also, falou. in E então em Dodoma also, Dodoma at the conference of também, pastors em there, Dodoma, in na Dodoma conferência de that pastores, night, em God the Dodoma Holy naquela Spirit, noite, as Deus, a o Espírito Santo, meaning he may ele not be a dove, isn't it? como Because talvez I've met não the é person of uma the Holy bomba, Spirit also. porque eu He encontrei a said, pessoa do Espírito like a Santo. dove, in Dodoma now. É como That uma night when bomba, I arrived agora em in Dodoma, preparing to naquela go to the noite, quando eu conference, cheguei em he Dodoma, came from preparando heaven. para a conferência, Look at ele this veio vision dos here. céus, olha essa Like a visão dove, agora, God the Holy Spirit himself in bodily como form. uma pomba. Heaven opened. O He Espírito came from Santo heaven. como Look at uma this now. pomba, o céu se abriu e agora olha isso. With his legs is holding a white Com as glorious cup. suas pernas, And then ele look at this now. está com um With the manto wings, look. glorioso e agora com as asas, olha isso. Descending like that. Ele está Descending assim, vertically to where I was. verticalmente, onde eu estava. And then he showed me that cup. Então, ele me And then mostrou look, essa he capa turned it like this. e olha isso, ele se virou And the assim. cup that was full was poured. That prophecy I gave, you can see what's E o happening there, copo que right? estava cheio foi derramado. So things are not easy. So Então Tanzania as also has coisas a não place, são right? fáceis. Então a Tanzânia tem o Because seu from Mbeya, lugar. Tanzania is when I saw Porque de now Mera, the Tanzânia, two foi missiles quando eu that are vi going to agora strike os 2 the mísseis que vão nuclear facility in atingir Iran. It's a about to happen. facilidade nuclear em Irã. Está prestes a acontecer. The nuclear station that's on the foot A of a mountain estação in a desert. nuclear I've no looked, pé I de uma think it's montanha no Natanz. deserto. Eu I think it's olhei e eu Natanz acho que é nuclear station. Natanz. But the missiles are true. Natanz, a estação And we have shared these Natanz things. nuclear. Nós já compartilhamos essas coisas. That time being taken around the country, I was Moshi where I was doing a lot of meetings around Arusha, right? Repent, the Messiah is coming. Repent, turn away from sin. So, there are two nuclear Então, missiles. há The tail is dois like mísseis copper or nuclear. brass, I don't know what it is. But the Eles tail são is turning como anti-clockwise.
a As cauda they está shock, the como tail is turning like eles estão mostrando and they anti-clockwise. strike the nuclear facility at the foot E of the eles mountain in a vão desert. I think atingir it's a Natanz. base nuclear no pé de uma And the montanha. fire Acho that que é comes from there, Natanz. when I look at E the o fogo fire, que sai de either lá, the quando nuclear você vê weapons esse fogo, themselves are as armas rather the nucleares, missiles themselves are nuclear os payloads, mísseis, os or because of the mísseis reserve of nuclear são material there. nucleares It's por one of causa the do biggest material explosions nuclear the lá. earth has ever seen. É That uma war is about to take das place. maiores explosões que a Terra jamais viu. Hallelujah. So I Aleluia. said, when you look at the events Então eu disse, that my quando você prophets, olha then os the recent eventos prophets, when I said e thousands as of minhas missiles coming to profecias, strike as Israel and so profecias forth, and there's a recentes, second part the Lord eu showed me disse recently que when He showed me a muitos, lot of aircrafts about to attack Israel. o Senhor me Probably mostrou that's the time when muitos Israel now aviões de strikes. combate You atingindo know, it's very Israel. delicate right now. É muito Hallelujah. delicado agora. And I say the only way to Aleluia. understand the message of the E eu rapture disse, a is única for me maneira also de to entender a contextualize, to mensagem bring do into context, to bring into arrebatamento picture é para mim these trazer isso a prophecies that have contexto, shaken the a, earth. The a COVID you figura see. agora. How it shut Isso que down the você earth, vê, the o words of my COVID, tongue, como lying in que the ele internet, fechou a terra, lying as on palavras da YouTube minha for língua a ao clean vivo na 4 years, internet, but no the YouTube, power those words had, when they became o poder que materialized, essas shut down the whole palavras earth. têm. Nobody went to Quando work, veio, no aircraft ele took off. fechou todo mundo, ninguém podia Airports were trabalhar, closed and ninguém the door podia to airport nada, were locked. fazer nada. No aeroporto, tudo estava The fechado. doors of airports were As the portas gates do were aeroporto, locked and os people went portões home. estavam fechados e as pessoas estavam em casa. Universities were closed. As universidades foram fechadas. Pilots, captains say, we are too busy. I Os cannot receive Jesus pilotos, because I'm too os busy. I'm a capitães, pilot. eles I falavam, cannot não, receive eu Jesus estou because muito I'm always ocupado, eu sou um flying, piloto, eu não posso No, receber Jesus on porque eu that day, sempre estou everything was voando. shut down. Não, naquele dia tudo foi fechado. Hallelujah. Aleluia. There was no parking space for aircraft. They had to take them in Não the tinha deserts and park them. lugares para eles estacionarem, eles teve que ir para o Even recently, I deserto. think Lufthansa Deixar brought lá back até one mesmo of his Airbus 380 recentemente. for the first time last week. Trouxemos They brought it back now from where 380. they had kept it. The effect is still unbelievable. And if I touch O efeito Lufthansa, ainda é I touch the soft inacreditável. button on Michael, he shake like this, he shake like that. Me, I don't care. Ai. Wajerumani na Lufthansa. Tumechoka. Anatetemeka kidogo akisikia. Ai. No. In the contextualization of Na contextualização de tudo isso, o COVID, os gafanhotos, você pode colocar os gafanhotos que eu profetizei? Bigger and better. Maiores, globais, Bigger than was in Egypt. globais, maior dos que os que foram do Egito, muito maiores, And look at the globais. trees. Look at that E olha picture. as árvores. No, just Olha play aquela them. There is another foto. better tree. There's a bigger tree with a Toca, branch, 2 por branches. favor, tem uma árvore maior, com 2 galhos. Unbelievable. Inacreditável. So if he can call locusts now and they come from Então, the se ele storehouse pode of God, chamar how about the os locusts gafanhotos da of the casa great escondida de Deus, tribulation? então quanto Is maiores God vão speaking ser os clearly? gafanhotos He's da saying, "Be grande careful. He tribulação? will call O the Senhor others está also. falando claramente, ele está The dizendo, locusts that will cuidado, bite people. cuidado, os gafanhotos que vão morder So as now, pessoas. in the context Então of the agora, vision now, the vision no of the rapture, contexto the dessa visions I've visão, shared, a visão and do then with all arrebatamento these prophecies e as shaken visões there, que eu what is God compartilhei saying? de Let us todas begin essas the journey, profecias right? que estão sacudindo Hallelujah. o mundo. With Vamos so much começar joy I então, speak to aleluia, you, but com with the tanta sternness alegria, it falo para deserves, vocês, So now, mas com a turn with seriedade me, que blessed merece. people, Então with all agora, joy, and my abrem heart is comigo, joyful. povo Don't worry, there's going to be a meal. abençoado, We meu have ordered coração a está lunch for you, cheio much de alegria, better vamos lunch. ter Much better, comida, really. vamos ter um But I just wanted almoço, us to handle almoço this. muito If you give bom, me mas eu somente hour, quero que we will nós take a break. tratemos isso. Me 1 dê hour, uma we'll take a break, hora e depois and then vamos we'll just come tirar back here. um But if you break, still want to go, you can um go. Coffee will descanso, be aí vamos prepared voltar. there. I know we are global, and Aí people are vocês vão, saying, o café what vai manner of estar meals are those? preparado. So now, E the book of estamos Daniel, globalmente e blessed as people, pessoas estão se perguntando que comida que eles vão the book comer. of Então Daniel, agora o chapter livro 12, I de think that is the Daniel, best place to be. Daniel So 12, that I open it acho up que for é you, o because melhor when lugar we're para doing the começar, Thanksgiving, I just para did que a eu possa abrir. rundown. E quando a gente rundown. fez o Thanksgiving, Are a you gente ready? só passou. Is everybody Estamos ready with juntos? me? Estamos Because prontos? I Todos think the estão book of juntos Daniel e is one of those prontos? best books, of Acho que o livro course, de that is Daniel able é to um describe desses the melhores time we're livros dealing que with pode here, the descrever time o of the end. tempo In que fact, nós the title estamos says the aqui. end times.
tempo do So fim, there's so much dos instruction you fins. can get from there, and I want to cut down the speed. Há I muita want to go a little instrução slower so que you can nós make notes podemos also pegar and take daqui. home, right? Eu That your quero ir memory pouco a may pouco not para que vocês disappoint possam you or let you down, levar isso right? para casa e a sua memória não venha I te really cried desapontar. that Benham should be here and he came. Eu That's realmente amazing. choro. I long for him to be Isso é here because I know he incrível. loves the word and he loves preaching. Eu He sei has que built ele a ama a huge church, palavra. 3,000 seater. Very powerful. Okay, now, Muito poderoso. Ele and construiu I uma want the igreja same muito revival in grande. all the nations. E eu quero o 3,000 mesmo avivamento em todas as seater. nações. JJ, your church, you have 10 buses. JJ, 10 você tem buses. 10 If you look at ônibus. 10 his church ônibus. right now on Sunday, if you go there, Você the vê a parking lot igreja is like a dele, sea of vehicles domingo, and o full. estacionamento And é these como people, yours um is mar another de 1,000 veículos. E o people, outro whatever. é Big churches. milhares de So I pessoas want that também, revival. muitas Can you igrejas show the grandes. Então eu quero esse Menengai avivamento word, também. Você forward, pode crowd, mostrar word, Menengai, Jamhuri. I want this você revival pode in your nations. Jamhuri. Eu quero esse Yeah, this avivamento nas kind of thing. nações de vocês. Reduce the light a Esse bit. tipo You can de tell you have to reduce coisa. the light a bit. Yeah, thank Reduz you. a luz um pouco, I abaixa um pouco a want luz, this is the por kind of favor. meetings I want Eu us to do quero in your isso. town, Esse é o in tipo your de countries. reuniões que eu quero fazer no seu There is país. a big revival going on, a big harvest going Há um on. grande Look at this now. avivamento, uma grande If you go colheita to Jamhuri, acontecendo. look at Olha isso. Bomet. This is Se where I você for commanded para heaven to open in Bomet, the worst drought in é ali que Kenya. eu The worst drought comandei in 40 years. que os It has céus rained. This se year it abrissem. became El Nino. A pior seca do Quênia em 40 anos. It was the weatherman said in Europe what Joanne, it O was serviço Europe de also, the weatherman in meteorologia Europe. Europa What have they também. said? O que eles disseram? It is not possible in 40 years. Que não é But possível. it rained very severely until it Mas became aí El Nino. choveu But if seriamente. you go now to Jamhuri, oh, this is it. Se você Even vai from agora a above, Jamhuri, above view. This is what I want you to have in your countries. é isso que eu quero que vocês tenham Hallelujah. nos seus países. And that's why you see I'm Aleluia. battling here, not battling with you, but É por isso que eu estou batalhando travailing aqui, on this journey that batalhando nations may see revival, nessa harvest jornada people para for que as nações holiness, possam ver for o holiness. avivamento, para ter para a Receive the santidade, Lord Christ Jesus receber and o become Senhor holy and Cristo righteous. Jesus e That's se why you are tornar here, right? santo e justo. So É that por isso que you don't vocês keep estão telling aqui, me, na how many in verdade, your church? I have para two que vocês people. não ficam me dizendo, No, you oh, cannot na do minha that. igreja I eu have tenho 10. 2 pessoas. Não, Then você não you are pode sending the dizer rest to isso, eu hell, tenho right? 10. Então você está enviando o resto para o inferno? Okay, now let's begin step by step. Então agora The vamos book of começar passo a Daniel. Can we passo. read this? O livro de Daniel, It podemos says, ler first isso? of all, the book of Daniel itself. If you ever have time, Primeiro, just, I don't know how Daniel, you read o the Bible. livro. Sometimes you Se read, tiver tempo, and eu não begin sei to como é que understand vocês lêem a what is Bíblia, God saying, mas what às is vezes the- você you começa a remove entender o yourself. que Deus Look está at the global dizendo. picture. A Olha panoramic agora view. What a is foto God global. saying in this entire scripture or book or chapter? O que o Senhor está And when you dizendo do nessa so, it escritura, sometimes will nesse give you a great capítulo, understanding on where you e want to algumas narrow vezes in. vai te You dar can um see grande the paradigm the Lord entendimento sets sobre up, right? isso. Nesse The caminho mente, você Deus pode faz ver maneira o em português, the mente de Deus. You perímetro can que o see the Senhor mind of God. coloca. Você Hallelujah. pode ver a mente de Deus. Aleluia. And so, this is very Então, serious. The book isso é of muito Daniel, for sério. example, before we O start livro reading de chapter Daniel, 12, por which is going to be exemplo, the antes last de chapter, nós we're going to read começarmos a and ler open up very capítulo tremendously 12, today. Before nós you vamos read, ver de uma maneira you realize tremenda. there Antes are de many você ler, chapters we você vai have read perceber before que há here when muitos I was teaching capítulos from que that nós channel there globally. já limos And I antes can just já, summarize them for you globalmente that you aqui. develop a perspective Mas deixa eu of what somente we're going to do in resumir chapter para 12. vocês, para que If you podamos look at the book desenvolver of uma Daniel, cascada. chapter 2, Você chapter ir 1, let's start from Daniel, chapter 1. capítulo Just a summary, just 1. focus Vamos on começar me o now. capítulo 1. Somente um Chapter resumo, 1 of the foque em book of mim. Daniel, you'll see Daniel, that capítulo 1, that você vai captivity has ver just taken place and the young que men have essa been taken catividade into aconteceu Babylon. e os jovens meninos These are the foram same levados people who para a have just Babilônia. butchered, slaughtered Então, essas people mesmas in pessoas Jerusalem and set it ablaze, destroyed que it. mataram pessoas em now, Jerusalém, the young destruíram men, e levaram they are cativos. resisting. Então, agora os jovens They are already estão refusing because of their resistindo, sanctity. eles estão recusando por causa da sua I mean, santidade, because they know their identity, right? porque eles sabem da sua And there's identidade. a big message there for you. E há Let uma me put grande it this way. mensagem The para entire book você. of Daniel is about Deixa eu Jesus. colocar, Are we now todo o starting livro well? de Daniel é Thank you. sobre I think let me just Jesus. summarize Estamos that for you so começando that bem? you have no Deixa eu confusion somente here. resumir isso para vocês, Right in para que there. vocês não venham ter nenhuma In confusão. chapter 1, for example, Bem they are ali, being given food Daniel that will 1, defile them. por exemplo, está But dando no comida matter para who eles que these vai people are, danificá-los. these Mas não authorities importa are, que pessoas you são could see essas, very que clearly that autoridades they're que trying to são. change their Você pode ver identity. muito They're teaching them claramente the que eles language, the estão literature and tentando everything. mudar a But identidade they deles, refused mudar to eat tudo. the food Mas eles recusaram comer a comida. because they were quick to understand who they
they were. porque eles foram rápidos em entender quem são eles That no should be very Senhor. clear for you. That Isso even deve you, ser the muito church, claro para você. there's a point Até at mesmo which you have to você, say como a no, no igreja, matter há who um it is. ponto que você deve These are the dizer same people não, who não have importa slaughtered quem for que seja. people. Esse mesmo These povo are que foi butchers. morto But they são rejected the como kingly diet. corvos. And then they Eles said, rejeitaram please allow us, test us for a some comida do days. rei.
on a dieta do rei. vegetable water. Então ele falou, não, And por he favor, says after 10 days, nos 13 days, they testa were por um now tempo com sharper. vegetais e And água. that E first depois de um step, look at tempo, this eles now. estavam That muito first step melhores. that Daniel Esse and his primeiro team passo que refused Daniel to e give o seu in to the time demands, to what the world recusaram wants to feed you, de cair no que o mundo queria dar is de what comida para actually eles, opened the door for é o que Daniel now to be atualmente interpreting abriu a porta That agora bottleneck para step was very Daniel important. interpretar sonhos. Esse That primeiro step. passo que ele Are we deu, together? esse passo. And then if you move Estamos to Daniel juntos? chapter 2, Então, se você se mover Daniel para chapter Daniel 2, 2, you see this. Daniel Okay. 2, For me, você it's different vê, because I've seen all the para mim most é of the visions. diferente, I think porque eu almost all of vi them now. Most of the muitas das visions of visões, Daniel. acho que a The Lord maioria has das shown them to visões me. de Daniel, o Senhor me Hallelujah. mostrou. So look at this now. Aleluia! I have seen Então this olha isso vision of agora. the huge statue. Eu vi essa And the visão rock da that comes from estátua the grande direction, e from a this pedra direction. que vem dessa And that direção, rock I've dessa described to you is direção. like this. E essa It's pedra eu já round in the middle, descrevi but para vocês, sharp é at the assim. edges. Ela é Sharp. como And it comes redonda, like mas ela this, tem umas pontas at an nas angle. bordas. E ela vem todo o caminho And the statue is so big and em um small, ângulo. E a estátua é like that. tão grande. And É not assim. like dust. E Like não ash. como It pó, is really fine because what the Lord did, He made it to pour on me. como So I cinza. can feel how fine it is. So, in Daniel chapter 2, you see very clearly Então, em Daniel He's 2, você talking vê about muito claramente que ele está idol falando worship. sobre Focus on me now. idolatria. He's talking about idol Foquem em worship. mim. Ele está falando sobre idolatria. And of course, he's talking about the kingdom, a mighty kingdom E sim, ele that's está coming, falando which we're going to sobre handle o today. rei, um rei poderoso, eternal um reino que está vindo, But he's talking um about reino idol worship. eterno. Mas ele está falando sobre And then, idolatria. You Então, look at the statue, você olha and then you can a easily estátua combine chapter e 2, você chapter pode 7. rapidamente combinar o capítulo 2 e o 7. Eu já falei para vocês, eu não vou ler aqui, mas eu somente quero resumir. Você pode combinar o 2 e o capítulo You 7. can also take the beasts. Você pode pegar as bestas Are we no together? capítulo 7. Estamos juntos aqui? And then you can take Então, chapter 3, você pode pegar o the capítulo persecution 3 to a worship perseguição idols, and chapter 6. por and put adorar together. a I'm just ídolos trying to help e you o here, 6 e colocar junto. Eu somente quero ajudar-nos. right? Hallelujah. Aleluia. And in chapter 2, to summarize it, E o capítulo 2, A para kingdom resumir para comes. vocês. Um reino virá. yes, hold it. A kingdom is coming. Thank you, my daughter. Um reino A está kingdom is coming. vindo. Obrigada, minha filha. Um reino está An vindo. eternal kingdom. Suddenly, Um the reino rock eterno. suddenly De smashes the repente, statue. a pedra vai An eternal destruir kingdom is aquela formed, estátua. Então, um And when reino you eterno é check that formado. E You quando remember, I esse thought this was reino. water, I thought this Você was se water. lembra? There was no Eu room, it pensei covered que the isso era whole earth. água. Não, mas não tinha espaço. Ele cobria todo o mundo. Não tinha onde colocar o pé. Então, era como se expandiu. Não é a água, mas é como uma expansão daquela rocha. Esse reino que está vindo, ele destrui os reinos dessa terra. Preste atenção, deixa eu somente concluir com isso. Destrói os reinos dessa terra e depois de destruir, não deixa nenhum risco. Significa, a civilização dessa terra nunca vai entrar para o reino de Deus. E esse reino é eterno, ele é permanente. Ele nunca vai ser tomado de outra pessoa. Então, fiquem em mim, antes de vocês escreverem, isso é sério. A pedra vem. Está em Daniel 3, você pode ler, mas eu estou falando da visão. Vai destruir essa estátua enorme, enorme. Vai destruir. E o vento leva, o vento sopra, por isso que o Senhor fez isso diante do meu rosto. Não é como pó, mas é como cinza. Significa o tamanho desse destruir vai acontecer. O Senhor vai vir para julgar o pecado, a terra e tudo, mas deixa eu andar aqui, ok?
And he leaves no Então, trace of the other kingdoms ele swept não away by deixa the wind. nenhuma pista dos reinos que foram An eternal mountain, destruídos. eternal kingdom of O vento God leva tudo. that Então, o lives reino forever, eterno de endures Deus, forever, que vai cannot viver be para replaced, sempre, cannot vai be durar para overthrown, sempre, it stays não pode forever. ser But if you substituído, look at não the book pode of ser Daniel, tirado. Mas se thank você you, my olhar daughter no from livro de Portugal, Daniel, very powerful. minha filha do Portugal, Anyway, Brazil and Portugal are the same to me. Brasil e Portugal são os mesmos para mim. Thank you. Obrigada. So this is very serious. Então isso é muito sério. Não deixa nenhuma pista para There is no trás. trace of the other civilization Não há that nenhuma infiltrates pista das into outras the kingdom of God. civilizações que entraram no reino de No Deus. sin from the sinful, Não, toxic earth nenhum infiltrates, pecado finds its way. da That terra is the lesson of the pecaminosa e church. Stay away tóxica. from sin. Essa é a You will lição not para a take igreja. the church with Aparte-se sin. do pecado. Ele não vai levar uma igreja Listen para o to this. pecado. Preste The whole of atenção the book nisso of agora. Daniel is full of the following. Todo o caminho do rolo de Daniel, ele está dizendo o Kingdoms being seguinte: raised and coming down. reinos This one raised, sendo coming down, and levantados so e forth. sendo You can destruídos, see from the levantados beasts e if you destruídos. want. Então você pode ver da Or you can besta, see from se the você types of quiser. metals, Ou gold, você wheat. pode ver do The tipo de kingdoms are metais, coming and ouro. going, coming and being raised and Os being reinos brought estão down, being vindo raised. e And then saindo, finally indo, says, if you look at levantados e Daniel caídos. chapter 2, Então agora, 45, finalmente, 45, se it says você the vê following. Daniel chapter 2, 2:40 44, 45, the interpretation, he Daniel says, 2:44 e 45, ele diz assim. Daniel 2:44. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino perpétuo que jamais será destruído, que nunca será dominado por nenhum outro povo, destruirá todos os outros reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reinado durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que foi cortada de uma montanha sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze e o barro, a prata e o ouro. O grande Deus mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Então isso é muito sério. Olha isso agora. Para uma geração que gosta de profetas. Eu acho que gostam de ter algo. Então, se eu fizer isso, eu vou receber isso. Não, isso vai ser confiável. Sim, ser um advogado, ser algum tipo de pessoa. Então, esse é o seu ponto agora nessa esfera física. Mas agora, se é dito para você, o livro de Daniel está com breaking news vindo do futuro, que ele está dizendo que todos esses reinos que você vê na Terra, eles vão ser derrubados, eles são temporários, eles nunca vão durar para sempre, que há somente um reino, um só que está vindo, o reino de Deus, que vai durar para sempre, que vai ser perpétuo, ninguém vai poder destruir, vai estar lá para sempre, tempo e eternidade. Vai ser um reino eterno e o rei da glória vai sentar lá e ninguém vai tirá-lo de lá. Então os servos daquele reino também vão ser eternos. Então por que você vai querer investir nesses daqui? Você tem que investir naquele que é eterno. Estamos juntos? Sim. Há pessoas que são sábios, do jeito que são. Eu somente quero tentar resumir antes de vocês entrarem no livro de Daniel 12, das visões da vinda do Messias e a visão para que você possa levar e transmitir também. Ele está dizendo, há muitos reinos que estão vindo e indo. São como estações, vêm e vão, mas somente o reino de Deus dura para sempre. Então, é algo confiável, é prudente, é sábio investir nesse reino eterno que está vindo. Essa é a razão pela qual você está aqui, para que você possa voltar para as igrejas do seu país e falar, não. Esse pecado de dinheiro, não, isso é errado. Não, vamos investir em santidade, na justiça, vamos investir no temor de Deus, vamos investir no reino de Deus, para que um dia, quando para que a Tanzânia possa aparecer entre as nações agora na eternidade, meu Senhor. Brasil.
Então, quando ele fala, você vê toda a figura de Daniel, você consegue muita informação que vai te ajudar agora a entender o capítulo 12 que nós vamos ler. Ele está dizendo até mesmo a sua vida como pessoa, você prefere passar tempo agora no reino investindo. Por quê? Porque ele nos disse, não se preocupa, o reino americano vai ser destruído, o reino queniano vai ser destruído, o reino chinês vai ser destruído, todos os reinos vão ser destruídos. Europeu, alemão, tudo vai ser trazido para o chão e somente um reino vai durar para sempre. Então, se nós somos sábios, ele diz, vamos investir nesse reino eterno. E é por isso que você está aqui. Porque a igreja entendeu errado, eles estão investindo na terra hoje. Estão investindo nas coisas dessa terra. E é por isso que você está aqui. Para dizer para eles, não, para com isso. Não faça isso. Não, por favor. Agora precisamos investir no reino vindouro. Investir no reino vindouro. E ensinar a justiça, a santidade para eles. Eu simplesmente estou dizendo, se você tiver tempo para olhar todo o livro de Daniel, você pode ver muitas coisas aqui. Você pode ver o capítulo 2. Ele é sobre esse reino eterno que está vindo. E resumindo para vocês tudo, você pode ver novamente todo o livro de Daniel, você pode ver que em toda ocasião o Senhor vence. Aleluia! Toda ocasião o Senhor tem que vencer. Olha isso agora. Quando foi dado para eles, eles acabaram de vir de matar pessoas em Jerusalém. E eles falaram, come essa comida. Eles ficaram de pé e recusaram a comida. E no final, eles venceram. Sigam. Significa que o liberar do Senhor, o Senhor livra os seus. Então, se você vai para o capítulo 3 agora, você vê essa situação tremenda, aonde ele diz, que Deus que vai te livrar da minha mão? Quero ver que Deus que vai te livrar da minha mão. Você vai adorar a estátua ou você vai entrar em problema? Novamente o Messias aparece e livra eles do fogo, meu Senhor. Capítulo 6 de Daniel. Novamente o Messias livra ele da cova dos leões. Estamos juntos agora? Então, é uma história sobre o livramento do Senhor, sobre o livramento de Deus. O livramento do Senhor nos seus escolhidos. E é por isso que ele diz que pelos frutos você saberá. Então eu espero que é dessa maneira que você lê a sua Bíblia. Com o tempo, quando nós tivermos, podermos sentar como pastores e entender todo esse capítulo, todo esse livro. O que Deus está dizendo aqui? E você pode ver isso. Em outras palavras, a mente do Senhor. A mensagem que o Senhor está querendo transmitir. Ele está dizendo, o Senhor vence, o Senhor livra o seu povo em cada ocasião, a fidelidade de Deus. Então agora com isso em mente, podemos ir em Daniel 12, entender as profecias que eu usei para sacudir. Israel está borbulhando, Palestina agora está em fogo. Palestina está fazendo isso, houver o Zika vírus no Brasil e tudo isso acontecendo, todas essas profecias de terremoto. No contexto disso, o que o Senhor está dizendo? Vamos ir para Daniel 12. E eu vou ler o seguinte, Daniel 12, eu sei que vocês têm as suas Bíblias, então a melhor maneira seria... Não postem na tela, vamos ler da Bíblia. Daniel 12. Vamos começar uma jornada agora. Aleluia. E nós vimos que um reino está vindo que vai durar para sempre, não é verdade? Por isso, temos que investir ali, nele. Nossas vidas, nossas igrejas, nossa comunidade, nossas nações. Estamos juntos. Sim. Daniel 12, versículo 1, ele diz o seguinte. Naquela ocasião, vamos ler junto, nas suas línguas, Daniel 12, 1, naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia, como nunca houve desde o início das nações
Até então. But at that time, Contudo, naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. you know, anybody can look at your news and just know that anytime the king will take the church. Qualquer um pode olhar para as notícias e falar, não, a qualquer momento o rei vai levar a igreja. Das profecias que eu falei, agora a terra, obviamente, você consegue ver que o Messias está vindo. Aleluia. Ele está dizendo que naquele tempo, no tempo, olha o que ele diz assim, que vai ter um tempo de uma angústia inacreditável quando nunca foi visto, desde a criação até aquele tempo. Então há um grande tempo de angústia que está vindo. E você vê nas suas notícias, oh boy, está crescendo, não é verdade? Você vê o tipo de guerra na Ucrânia e na Palestina e o cover, os corpos mortos sendo jogados em todos os lugares, os mísseis. Quando você olha o tipo de guerras, você vai falar, oh, esse povo vai usar uma arma nuclear, o quê? Sim. Ele diz, um tempo de angústia como nunca aconteceu antes. E número 2, ele está falando sobre um tempo de livramento também. Aleluia! Sim, agora ele está falando sobre livramento também. Isso são coisas que você pode colocar. Daniel 12, naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Ele está dizendo muito claramente que Miguel, ele foi destinado para que ele possa proteger Israel. Não levante a sua mão e fala, Senhor, e o Brasil, qual anjo que foi destinado? Eu sei que tem muitas perguntas. Você começa a perguntar, será que o Senhor estabeleceu anjos específicos para cada nação? Sim, mas Miguel, ele é escolhido por Deus. Se tivermos tempo de lermos Romanos 9, a Messias, o templo, a adoração do templo, o livramento, os reinos, tudo. Estamos juntos. Então não me pergunte se há algum anjo específico que está cuidando da Coreia do Sul que vai me confortar se você me der essa resposta. Não me fale isso. Eu somente estou te dizendo da vinda do Messias e o povo de Deus e como que isso vai afetar todo mundo. E não me diga, amesema tumewachwa bwerere. Hapana, I have not said that. Eu não disse isso. Eu somente disse para Israel que ele colocou Miguel, o arcanjo, para poder cuidar deles durante esse tempo. E é muito poderoso porque ele diz, não importa quão terrível que seja no final, eles serão livrados, eles serão preservados. Então, novamente, a história do livramento de Deus, que ele está dizendo que há uma grande lição ali para a igreja. Por isso que estamos passando uma estrutura para arrebatamento, porque você pode dizer, não, eu não sei entrar aqui nesse tempo. Mas ele está dizendo muito claramente aqui que vai ter um tempo de angústia que nunca foi visto antes. Podemos resumir juntos? Vamos deixar esse de escrever e vamos olhar aqui. Ele está dizendo, se você olhar toda a história de Israel, é muito problema. Sim. Todo tempo, morte, guerras. Por exemplo, somente pegue a escravidão egípcia. Os primogênitos estão sendo mortos. Cortados. Mas o Senhor vem e livra eles, meu Senhor. Você entendeu isso?
Look at Então, when the Assyrians attacked the northern kingdom. olha quando os sírios atacam The o reino. level of slaughter was bad. The O nível Assyrians, de when you hear the morte story, era then mau. they were worse Quando você because escuta they a reached the história da point Síria, of even era muito piercing the pior, nose porque eles and chegavam putting a num wire ponto in the até noses que of eles men and pulling and blood, furavam pulling men through os noses, my Lord, narizes dos homens e colocavam um negócio, and slaughtering in their uma largest numbers. argola e puxava eles If you look at e the escravizava Babylonians, eles if com you um look at the número muito Greeks, grande. the Se você vê a Romans, Babilônia, if se you look at the você vê os Persians, romanos, every se kingdom, você vê os persas, cada reino, remember Mordecai and Haman. Esther, você Esther lembra? saved a whole Esther whole teve Israel. que salvar todo o reino de Israel. So if you look at their lives, Então, se você vê as vidas deles, o it is holocausto characterized by unbelievable na slaughter. Europa é um sacrifício, uma morte inacreditável. Se você vê a vida de Israel, é isso que eu quero trazer para vocês possam entender o que o When Senhor it está says dizendo Michael the aqui. great prince, meaning Quando ele there'll be a diz divine intervention. Miguel, o Michael, grande however príncipe, terrible it is, because significa he's saying, Miguel, get não importa all quão the terrível que Al-Qaeda, seja, get the você vai ISIS, pegar the terrorists, the os Al-Shabaab, the Boko ISIS, Haram, você vai pegar os and get terroristas, Hitler, what he did, todas get as what pessoas, the other o dictators Hitler, did all tudo over que the eles world put together. fizeram, todos That os time he's ditadores talking que eles about fizeram na that Terra, all os those who piores look like homens, a child ele está play. falando que nesse tempo, todas And essas today I pessoas want to go into malvadas that vão distress se a parecer bit. com uma criança. Nada, walk into vão it a ser bit because nada. I've seen those Eu prophecies, somente some quero of them abrir are um spoken. pouco e caminhar, porque eu já vi algumas profecias That you may dessas, understand what he means by the para que unbelievable você possa distress. ver o que Unbelievable, significa unparalleled a from all angústia creation until inacreditável. then. So you Por take toda a all criação the nunca kind foi of vista até distresses, you agora. know. Então ele pega todo The tipo de terrorists angústia que that você já are viu. Os disturbing terroristas people in Mozambique, que mataram the as ISIS pessoas em there, the Moçambique, one Al-Shabaab os where, ISIS, the Boko Haram where, Shabaab, plus the way the Habaram, Hamas slaughtered them recently. Hamas, como And que you put it eles together with Holocaust. mataram eles. You put it Você together coloca with the tudo junto dictators com and o everything and all these holocausto, things that com os happened to them, ditadores, the com slaughter tudo and the essas coisas que butcher that took place aconteceram, in Ukraine. as mortes que The reason aconteceu na I Ucrânia. decreed that war in A razão Ukraine, que eu decretei essa guerra na Ucrânia. how they used to pull the Jews out and shoot them. Como And que the colocavam os Ukrainians judeus used to para report fora. them to the Hitler, the SS, to the E aí os SS judeus police, saying, reportavam "This one's in para o that house Hitler, there, para Jews." They will a be pulled polícia. and firing squad. Eles vão ser The reason the puxados. Lord finally waited, A he razão pela suffered qual o so much Senhor until his prophets came colocou and they e fez com struck que eles the sofressem judgment. tanto até que seus profetas viessem To pay back. e eles os feriram. Eles o feriu He says, como um you tronco. put all that together. Então você, It will not ele be diz, você compared pega with what e is coloca coming. tudo isso junto. And he says, Não é what is comparado coming ao this que time está around, vindo. it will Ele need diz que o que God's está vindo intervention nesse tempo vai also. precisar da intervenção In de other Deus words, também. Michael will stand up, Em outras palavras, up and Miguel come vai up ficar against de Satan pé himself, e ele vai vir e lutar contra Satanás ele step by mesmo, step. Because we know that the passo a angels, passo. okay, Porque nós sabemos que Gabriel os has spoken with anjos, me. quando Gabriel Gabriel falou has had a comigo. conversation with me. Gabriel teve I uma know that I've had a conversação conversation comigo. with Michael, Eu sei the que eu time tive uma when the Lord conversação com resurrected me Miguel at há um the tempo quando o throne Senhor inside me heaven. ressuscitou ao I've trono shared that dentro vision dos across the world, céus. right? Eu já compartilhei essa visão por todo mundo, When na the Lord verdade. lifted me up, okay, it begins Quando o with the Senhor me burial levantou, place, and then the Lord says, começando I am the Lord who esse conquered lugar. O Moses. Senhor Actually, disse, we eu went at sou night, o he Senhor shines the glory there, and then after that, but he announced 3 days que before, conquistou Moisés. Naquele tempo So ele I was anunciou leaving 3 days 3 calling people, vezes. it's going to be like this, going to be like 3 this, dias but antes, this então eu time counts. estava passando, mas esse I'm not tempo giving conta. details, as you can tell. Eu não vou dar But when the day detalhes arrived, também, then killed me. mas quando o dia chegou, então Then I ele could me see the matou. body. Then there Então eu was this pude ver o ridge right at the corpo. throne of God. Then when I Tinha resurrected, I crossed essa over that brecha side, entre o then I reino met de the person Deus. of the Eu Holy Spirit. ressuscitei. Remember when Aí he left, he depois said, daquele outro "Aha." lado eu vi a From pessoa today on, do Espírito the Holy Santo. Spirit Aí o is your Espírito only Santo witness. riu Okay, e falou, this is going ah, deep. Those de who agora have em listened to it diante o before, Espírito take it. Santo é Those who seu haven't, único you get it testemunho. now. Então So são now, alguns detalhes que você vê agora. oh yes. Não vou dar mais. Então He agora names the angel. He says, Michael ele himself. deu um nome para o anjo. Ele falou Gabriel has been sent to me so Miguel. many times. Gabriel foi One of enviado what para we are mim going to share durante here regarding tanto the tempo. tribulation Uma temple das tonight, vezes aqui you will que see nós that vamos Gabriel is the one compartilhar that comes and durante a gives me the tribulação, interpretation, where the você two vê que beasts Gabriel vem e ele que they don't enter together. One is in vem front, one is durante behind. quando They aquelas enter duas like this. bestas aparecem. Then I asked him, I Desse was about jeito to come assim. and preach. I asked the Aí eu Lord, what's the pergunto, meaning? eu pergunto ao Senhor qual que é o significado. When he E came, aí then é he Gabriel put his que vem. wings down. Quando ele vem, ele coloca suas Then with asas his para hand, baixo. and the Então, com glory as suas flowed like this, mãos, the whole of the circumference, up e a 1.5 meters glória like cloud flui like
assim:
Eye com contact. metros assim Then como he a said, nuvem, coming to contato destroy the visual. house. E aí ele Coming disse, to vindo destroy para the destruir house. a casa, vindo para destruir a casa. Então Then I ele é understood what would levantado. happen. In Então eu fact, entendi, even Jesus hinted de to fato, that. até We're mesmo going to see shortly. Jesus, The abomination that causes nós vamos desolation, ver right? daqui a pouco a abominação da desolação, não é verdade? Aleluia. So now, Então agora, Michael, nós sabemos que Miguel e like the Gabriel, courier angel, the one that brings the messages. como o que traz a mensagem, But o we have also mensageiro, heard about the Gabriel. seraphim Mas nós também and the escutamos cherubim. do serafim e do So this is querubim. serious that he says, Então isso é particular, sério, when I saw que ele está ISIS dizendo coming to particularmente strike quando eu Israel vi from que estava Syria, vindo then I para called the Lord to destruir come and Israel da guard the Síria. border. Aí eu chamei o Remember, the Senhor part you para don't poder see in that proteger fulfillment a fronteira. is when I Você saw vê Michael standing algo with que the você não ministry vê in naquele every cumprimento, inch é que eu of the vi borders of Miguel, Israel. In estava fact, he em took me out cada so I could see inch up to even the daquela ocean, the fronteira. beach, O Senhor me the levou para que eu borders pudesse of the ocean. ver Meaning, go tell them their toda protection a is from the fronteira Lord. até o Their oceano. protection is from the Lord. A You may be good proteção in era do intelligence. Senhor Ele mesmo. You may be good in Você- Mossad and intelligence. Você or pode ser bom technology em and satellites inteligência and missiles, ou but you tecnologia e still need the Lord, baby. satélites, mas você precisa do You Senhor. need the Lord. Você precisa do And so, Senhor. he's Aleluia. saying here Então, that there ele will está be a divine dizendo aqui intervention que that vai is ter for the uma church that is intervenção so powerful. divina For the para a church igreja. that is so powerful. Ele é tão poderoso para a For the igreja church é that is tão so poderosa. powerful, because then you know Para a igreja que é where tão not to poderosa, go. porque agora você vai That's why we are saber going through aonde this. você não deve cair. É por isso que nós Which estamos dispensation passando not por to isso. enter, so that you may prepare Qual very well dispensação now para você and não entrar, get para que você out. possa se preparar muito bem agora He says e here, sair fora? At that Ele time, diz aqui, Michael, the great prince who protects naquela your ocasião, people, Miguel, will o grande arise. In príncipe some que protege o versions, seu they povo, say, se will levantará. stand Em outras versões diz, ele ficará de pé to defend them, protects Israel. And then he para says, proteger and there will be a eles, time proteger of Israel. distress, E diz, haverá um tempo de as has angústia, never happened from the como beginning of nunca nations, houve desde o until início then. das nações até But at então. that time, your people, Contudo, naquela everyone whose name ocasião, is found o seu written in the povo, book, we are todo going to aquele look at cujo this nome book está today. escrito no livro, será liberto. Nós vamos The book ver of esse life livro hoje. will be delivered. O livro da Meaning, vida. Nós whether you are vamos ver. Israel or you are Significa, the se Gentile você é church, israelita, you se você é must gentil, receive você Jesus to deve enter receber heaven. Jesus para entrar nos céus. Can we look at the book now? Aleluia. Because Podemos I want to olhar look ao at the livro agora? distress, but let's start with the Porque eu book. quero olhar a angústia, mas vamos começar Revelation com o chapter livro. 3, verse 5. Apocalipse Hallelujah. 3, 5. There is so Aleluia. much to give you, blessed people. Há tanto It para will dar happen, para right? vocês, povo abençoado. Vai acontecer, né? Revelation Apocalipse, chapter 3, verse 5. capítulo 3, versículo 5. So we see very clearly that Michael stands up Então nós vemos and muito claramente que Miguel fights fica the de devil. pé And he e ele wins. vai lutar contra o diabo e He ele vai wins. vencer. Ele vai vencer. The book of Revelation chapter 3 says verse O livro 5. de That is the Apocalipse instruction for you now. 3, 5. Essa é a instrução para Once you're vocês there, we'll agora. read together. Quando vocês chegarem, nós vamos ler juntos. He says, from verse 4 Ele it diz o says, seguinte, yet you have a few versículo people in 4, Sardis ele diz, no entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas Again vestes. now, he begins, when he wants Novamente to talk agora, about ele the book, começa quando ele fala sobre o livro, há um livro, o livro da vida, o livro do Cordeiro Glorioso de Deus. Olha isso agora. Agora esse registro é o registro dos cidadãos dos céus. Quando ele fala sobre isso, ele diz número 1, que ninguém nunca entra no céu a não ser que seu nome esteja no livro da vida, no livro. Isso é muito sério. Então agora começamos a conversar. Que você não pode entrar no céu a não ser que o seu nome esteja aonde? No livro do Cordeiro da Vida. A não ser que você pertença ao Cordeiro, meu Senhor. Ai! Então, o que é isso que você vê os bispos e os pastores combinando com muçulmanos, hindus e estão ali se concordando nisso? Ai! Somente há uma maneira só. Jesus Cristo de Nazaré.
Então ele quer começar falando sobre o Cordeiro Glorioso e o livro glorioso. Então agora você escuta ele dizendo que há poucos em Sardes que não se contaminaram suas vestes. Então ele começa a falar, cuidado agora com as vestimentas da salvação que você recebeu. Cuidado agora. Se alguém está se sentindo, alguém está tossindo, podemos desligar. Randy. These ones here. LG, please. That's the wrong one, Randy. Randy. Oh, no, I'm live. What is wrong with this guy? Yes. I hear people coughing here. Because the director in LG is sitting here. She's a Korean. She brought them. They are more powerful than others. Now we believe. I tell you, Jesus is Lord here, right? No, he's just talking about a garment. Então ele está falando de uma vestimenta das pessoas que não venderam as suas vestimentas. Significa que vai ser muito importante para manter as suas vestes limpas, linho finíssimo, resplandecente e limpo. Linho fino, resplandecente e limpo. Estamos juntos? Então ele está dizendo, novamente, Apocalipse 3:4, ele diz, no entanto você tem aí poucos, você vê essa palavra? Poucos, às vezes cuidado, porque parece que todo mundo já vendeu as suas vestes. É somente uns poucos aí. Não, por favor, me escute, eu não tenho tempo. Ele diz assim, assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias da vinda do Messias. E somente alguns foram salvos nos dias de Noé. Somente alguns. Como foi nos dias de Ló, no tempo de Ló, somente alguns foram salvos. Isso deve te chocar e te sacudir. Como que foi nos dias de Noé. Somente alguns. Então isso deve levantar agora, tocar um sino na sua vida para que você possa voltar à Tanzânia, South Korea, Alemanha e falar, não, cuidado, esse tipo de democratização do evangelho, temos que tomar cuidado. O que a palavra de Deus diz? Não, vamos permanecer na palavra. Ele diz assim, no entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. Dignos é santos. Somente dignos é santos para o Senhor. Desvestidos em branco. Versículo 5. Aquele que vencer será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o nome dele do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante do meu Pai e dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha isso agora, isso é sério. Isso é extremamente sério, porque ele está falando sobre Apocalipse 2 e 3, a era da igreja. E dentro ali, a mensagem que está vindo é uma advertência. É uma advertência porque foi nos dito que em Daniel 12, nossa escritura central de hoje foi nos dito que não importa se é israelita ou gentil, não importa, deve ser encontrado o seu nome escrito no livro da vida. Em outras palavras, ele está nos dizendo que vai ter que o avivamento está vindo para Israel e vai ter um livramento. Apocalipse 11, quando chegar o número da plenitude dos gentios, que a igreja é levada, então 26 fala, então agora todo Israel será salvo. Mas esse todo Israel será salvo, nós precisamos definir isso. Porque você quer entender isso, aonde nós vamos agora? Vamos em Zacarias 13, 7 e 9, no Holocausto. De 1 a 3 judeus foram mortos. No período que o Senhor está falando da grande tribulação, de dois vão ser mortos, de 3.
e um vai ser In passado pelo Ezekiel, fogo. as we're going to read chapter 20, Em he says, Ezequiel "I'll pass também them nós vamos under the ler road." o 20, fala assim, eu vou passar eles And I'm going to pelo touch fogo. on Daniel chapter 9 that E you eu may vou understand the tocar framework. em Daniel 9 para The que você framework possa of end time entender prophecy. isso. Daniel O chapter 9, framework dessa 24 to profecia. 27. Daniel The 9, basis of end time 24 a prophecy. 27. When Gabriel brought the prophecy of A God profecia and gave final, Daniel, quando Gabriel and told trouxe them a that the profecia judgment will be de 70 Deus times e 7, disse, o right? juízo vai ser So 1/7 is left. So this is um serious, 7 ele blessed people. deixou. So he's Então isso é saying sério, povo that abençoado. for Então ele está those that dizendo keep aqui their garments que clean, para aqueles que without mantêm as suas stain, without vestes wrinkle, limpas, without mark, sem nenhuma then mancha, your name sem is nenhuma sustained. marca, He's saying então seu dangerous nome things, vai right? estar ali, Is he not no saying livro da dangerous things? vida. Very dangerous, because Ele he's não saying, está dizendo I will not blot out. coisas There is the perigosas, blotting porque ele está out of dizendo, names. eu não vou There apagar is a o seu nome. Então blotting significa out. que há If um I were apagar de you, nomes. a pastor as Se eu you fosse are, you would be você, worried about os this regarding pastores, your sheep eu me and regarding preocuparia yourself, com right? isso, em What guardar is as it suas that they do vestes. that makes the Lord O blot que é que out their eles names? fazem What com is it que that the o people Senhor do? venha He querer says, apagar when os they seus keep nomes? their garments without Fazem. stain, Então white. fala, quando eles mantêm as suas vestimentas sem manchas. And in that Ai, way become what? Victorious, meaning the white isso se garment torna o quê? that we just read in Vitoriosos. Revelation, Significa chapter 19, 6 and 9, que essas is vestimentas the que nós symbolism. God lemos saying em Apocalipse vindication. 19, ele diz assim, You are now reivindicação. guiltless, sinless. Então você não é mais pecador. That is the white garment. Essa And é a he's saying, vestimenta branca. everybody receives it at salvation. Então ele But diz, do they todos keep it white and recebem. clean? Not at all. Look Mas at the church eles today. têm que manter limpo e branco. Mas olha a igreja agora. A igreja aceitou o pecado. Aceitou o pecado. Ellos tienen manchas y arrugas. Eles têm manchas e arrugas. Eles têm Elas mancha aceitam e sim. rugas. Eles aceitaram o And pecado. so, when he talks about Então, those whose names quando will ele be found fala written in sobre the book of aqueles life, que os nomes those vão ser people, encontrados no livro no da matter vida whether they're escritos, Israel or Gentiles, essas they pessoas, não belong to importa se eles são Jesus. israelitas, gentios, eles pertencem a Jesus. Revelation chapter 17 Apocalipse verse 8 will be there. We are still on the garment, 17, or no, the book rather, abrem right? comigo lá. Ainda estamos Are you walking with me? na vestimenta, não, no livro. Vocês Revelation estão 17 andando verse comigo? 8. If you're there, we're Apocalipse together. 17, 8. Se você chegar lá, vamos ler It juntos. says the following. Ele diz o seguinte: The beast which you saw a besta once que was, você viu now is era not, e já and não yet é. will come Ela out está of para the subir do abyss abismo and e go caminha to para a its perdição. destruction. The inhabitants Os of que the earth, habitam na terra, whose cujos names nomes are não not foram written escritos in the no Lamb's livro book da of life vida from the desde a creation of the criação world do mundo, will be astonished ficarão when espantados they see the beast, quando virem a because it besta, once was, porque now is ela not, and yet will come. era, agora não é, That is entretanto serious. virá. Isso é The sério. inhabitants of the earth, whose Os names are habitantes not da written. terra, He's que os saying nomes não foram encontrados escritos no livro da vida, ele está dizendo que somente aqueles que pertencem ao Cordeiro Glorioso de Deus têm os seus nomes escritos aonde? No livro do Cordeiro da vida. Significa, não importa se você é israelita ou não, você tem que receber a Cristo e pertencer a Ele. And so then, what Você does it está mean to vendo belong to isso? Jesus? Então, o que significa pertencer a Jesus? Você, como um pregador, como um pastor, traga para o seu país, agora você precisa. Oh, eu aceitei, mas somente aqueles que pertencem a Jesus vão ver o glorioso reino de Deus. O seu nome está no livro glorioso do Cordeiro de Deus. Mas o que significa pertencer a Jesus? A Bíblia diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, o que significa, então, estar em Cristo Jesus? Será que alguém fala, eu sou nascido de novo, e colocar essa camiseta e ir para a igreja, está tudo bem? Isso é verdade? Que é somente ser cristão e falar, eu sou cristão, vou para a igreja? Esse é o significado de pertencer a Jesus? Não! Não, ele está dizendo, entretanto, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Significa que o Senhor, Ele entrou nele. E agora, a vida deles, a vida que eles vivem, é Cristo vivendo neles. Significa que se você está trabalhando com o Senhor, os dois não podem andar separados. Se você está andando com o Senhor, Ele é o seu amigo, Ele é o seu Senhor, Ele é seu mestre.
significa que você está se submisso completamente para Ele, para suas instruções. Você vai perguntar, quais são as coisas que eu posso fazer que vai machucar o Senhor? Quais são as coisas que se eu fizer vai machucar, vai te ferir, vai te fazer sentir mal? Então agora você começa a tomar isso sério e nessa maneira você vai se aproximando mais e mais do Senhor. Em outras palavras, Ele está dizendo que aqueles são esses que o Espírito Santo escolhe. E se o Espírito Santo mora em você, Ele simplesmente vem até você e Ele revela a santidade de Jesus. The role of the Holy Spirit is to reveal Jesus. And the Holy Spirit simply reveals. O dever do Espírito Santo é revelar a Jesus. O Espírito Santo simplesmente revela a santidade de Jesus. Ele está dizendo que Jesus é santo, o Senhor é santo. Então, nesse caminho, você vai ter escolhas na vida que você terá que fazer. É santidade e justiça. Estamos juntos. Santidade e justiça. E ele continua dizendo, então, muito sério, povo abençoado, ele diz assim, que aqueles que pertencem ao Cordeiro de Deus, você vai preparar um povo nos seus países respectivos, em Texas, em Maputo, em Melbourne, Austrália, em Washington. Vocês vão preparar um povo que pertence a Jesus. Então agora vocês entenderam, irmãos? Eles rejeitaram o pecado. Eles têm zero tolerância ao pecado. Sim. Porque você é tão fanático na sua salvação? Não me importa. Somente me importo por Jesus. Somente quero agradar a Jesus. Então, isso é sério. Mais um pouco. Podemos terminar o livro antes de entrar na angústia? Muito sério. O livro da vida. E ele diz assim, que ele está ensinando para a igreja que você tenha certeza que seu nome esteja no livro da vida. Que se há algo que você tem que fazer, é ter certeza que agora as pessoas na sua jurisdição têm um nome escrito no livro da vida. O perigo é esse apagar o meu nome no livro da vida. O Senhor, Ele mesmo está falando que eu vou apagar. Se você é santo, eu não vou apagar seu nome. Então você tem que ensinar a justiça, não é verdade? Então o Senhor está dizendo que essa hora para a santidade e a justiça, para pregar e viver, porque Ele diz que linho fino, limpo e santo foi dado, linho finíssimo foi dado para o povo justo de Deus. O povo justo de Deus significa que há algumas ações também, não é verdade? E quando você nasce de novo, o seu coração muda, então as suas ações agora produzem santidade e justiça, não é verdade? Podemos ler o próximo para terminar? Apocalipse 13, 8. Ainda estamos no livro. Estamos no livro ainda. Alguém está se beneficiando de alguma coisa? Eu espero que as igrejas não estejam sintonizadas em mim, porque eu quero que eles tenham os seus cultos também. Apocalipse 13, 8 diz... Apocalipse 13, 8. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, aqueles que não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Novamente, ele está dizendo muito claramente que até mesmo os adoradores da besta, os seus nomes, eles se chamam adoradores da besta porque os seus nomes não estão no livro da vida. É peligroso, não é verdade? É muito peligroso, muito perigoso. Ele diz, aqueles que os nomes estão escritos no livro da vida vão ser livrados por Miguel, pelo Senhor. E essa mensagem transmitida para a igreja é: tenha certeza que seu nome não venha a ser apagado do livro da vida. Essa geração onde você encontra óleo, as pessoas dando $10.000, as pessoas vendendo óleo por 10 mil e... Não, ele está dizendo, a parte dessas coisas. Não. É inacreditável. Lá. Você encontra as pessoas andando com cheques, as pessoas ricas indo receber as suas bênçãos. Ai, meu Senhor! Não!
E sobre os órfãos? E sobre as viúvas? Então, o reino de Deus é para os ricos? Esquece isso, isso é uma mentira. Hallelujah. Aleluia. Então, Até mesmo no livro da vida, continuando, Apocalipse 20, abre comigo lá, 11 e 15. Apocalipse 11 ao 20. Depois vi um grande trono branco e aquele que estava nele sentado. A terra e o céu fugiram de sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com os que tinham feito, segundo o que estava escrito nos livros. Significa que há um livro de tudo escrito. Alguém está me seguindo? Diz livros. Quando eu chegar no livro de Apocalipse 7, você vai escutar a palavra livros que foram abertos. Vai estar dizendo que livros foram abertos e as pessoas foram julgadas de acordo com o que eles fizeram. Foi gravado. Significa que Deus soberano é um Deus que escreve. Ele escreve 24 horas por dia. Versículo 13. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Estamos juntos. Isso é a ressurreição, a segunda ressurreição. Aí ele diz assim: entregar os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. 14. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados escritos no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Você agora entende a mensagem que o Senhor está transmitindo desde o primeiro versículo introducional, que fala assim, que ele vai ficar de pé, ele vai falar: vocês, povo, eu te perdoo agora. Eu te perdoo agora porque vocês são Israel. Somente aqueles que os nomes foram encontrados escritos no livro do Cordeiro da Vida, somente aqueles que pertencem ao Cordeiro. Então ele está prometendo que há um tempo, olha isso agora, há um tempo para Israel agora, que eles estão recebendo Cristo como indivíduo, uma pessoa. Pode receber Cristo. Uma pessoa, um israelita pode receber. Mas há um tempo que o Israel nacional, a nação de Israel vai receber a Cristo. E eu vou dar esse tempo, vou descrever todo esse tempo em Zacarias 12, 10, você vai ver isso. Quando finalmente eles vão ver aqueles que eles mataram. Esse é o último versículo em Daniel 12 que nós vamos tratar. Quando ele diz, o poder do povo foi trazido. Quando tudo terminou, que eles vão atacar, a tribulação acabou. Eles querem matar ele. Aí é quando o Messias transpassado aparece. É o último. E agora ele está dizendo, aqueles cujos nomes não foram encontrados escritos no livro da vida do Cordeiro foram lançados no lago de fogo. Então, todos vocês, eu sei que vocês estão prestes a levantar e falar: homem de Deus, podemos terminar com o seguinte: podemos dizer que precisamos ter, todos nós, ter os nossos nomes escritos no livro da vida? Sim. Sim. Esse é o chamamento que você tem como cristão. Para ter certeza que os nomes das pessoas do seu país venham ser encontrados no livro da vida. Ter certeza que as pessoas em Tanzânia, em Zâmbia, Uganda, qualquer nação que estiver aqui, que o seu povo, a Alemanha, pertençam ao Cordeiro. Para ter certeza que eles pertencem ao Cordeiro. Sim. Somente aqueles que pertencem ao Cordeiro, os seus nomes estão no livro do Cordeiro da Vida. Podemos andar... Eu não sei quanto que eu posso dar para vocês ainda. Porque isso é só a introdução, povo abençoado. Porque a grande coisa está diante de nós, a angústia. Eu quero abrir a angústia. O que é essa angústia que ele disse? Inacreditável, que nunca foi visto antes, que nunca será visto depois disso. E por causa disso, a igreja agora deve entrar agora
a segurança. That's why you are here, because A I've seen the segurança rapture. dos céus. That É is por isso the que vocês escape of the estão church, aqui. Ouviu o the rescue of arrebatamento? the church, the snatching Esse é o away. ponto de resgate da Aleluia. igreja, o tirar da igreja, a And proteção. that's why you are Aleluia. here. So he's É por isso que saying vocês estão aqui. Então ele está dizendo God will deliver que Israel, Deus that he vai has delivered livrar them when they were Israel. in Egypt, E ele and there livrou was a eles threat quando of eles estavam no wiping them out, Egito he delivered e them, right? quando With his own teve cloud, aquela right? época ele tirou eles And de lá. then in Persia, when there Então, was a threat of em slaughtering all, Pérsia, Esther stood up and they were delivered by the Lord. Esther That when levantou Goliath e was foi threatening to slaughter all of them, David livrada came pelo up Senhor. and Quando the Lord used Golias to deliver tentou them. matar One todos rock eles, like this. Davi Hallelujah. veio Smote e him com uma pedrinha and derrubou cut ele e off matou ele. cut the head. E cortou a He's cabeça, saying cortou a that the cabeça time dele. of Gideon, Então the livrou time of the kings, on every Israel. occasion O where tempo the dos enemies were reis. threatening to E wipe them cada out, ocasião God que delivered them. Satanás tentava vir destruí-los, That even Deus after the vinha Holocaust, he e delivered livrava them. eles. Até mesmo depois do Holocausto, ele veio e During the livrou Romans, eles. he delivered them. The Durante Ottoman o tempo also came, dos the Turkish romanos, came, he delivered them, the Greek também came. veio Turkish, Hallelujah. os gregos, ele também If we livrou have time, eles. we'll talk about Antiochus. Se nós tivermos But he tempo, still vamos delivered falar them. de Remember the Maccabean, de um the tempo que ele Maccabi também revolt. livrou. I taught Maccabi, that, right? Hallelujah. eu falei sobre isso. Aleluia. So he's saying, Então ele está even dizendo, now, when até mesmo Hamas took agora, them and took quando them down into Hamas the levou tunnels, eles e which are levou more than eles 100 até meters os down there, túneis, the são reason mais de those 100 old metros women para are being baixo, carried on a TV razão que now, todas and they aquelas have not mulheres que died, são they are levadas na being televisão, carried elas não the morreram, foram Red Cross and being put in a levadas gut return. pela They Cruz could have died of a Vermelha, heart attack there. Those old women you see poderiam being ter carried. morrido Why? de um ataque cardíaco. Because Essas mulheres que você vê sendo carregadas, por que não morreram? Porque eles se lembraram que o Deus de Israel sempre livrou Israel, não importa a situação. So in other words, the Lord is Então, saying em that outras in this palavras, o scripture Senhor está here, in this dizendo verse que we are nessa reading, escritura God aqui, is nesse saying versículo que that vamos his ler, people know, Deus está Israel dizendo que o know seu povo that they sabe, always Israel have the sabe hope que of eles being sempre delivered, vão however ter a terrible it is. esperança de ser I'm livrados, talking about não 100 importa meters quão under the terrível soil and seja. Eu estou tunnels. falando de 100 metros nos túneis Have you seen them coming para out? baixo da terra. One Você by viu one. eles saindo de lá, By um Red por um, Cross taking back to Israel. pela a Cruz Vermelha que estava tirando eles de lá The e levando reason de they volta did para not Israel. die, A razão que eles não out morreram of shock. Those old de women you see being choque, carried, out of heart porque as attack, mulheres você they vê elas always knew sendo that, carregadas. I Eles know sabiam, that the não, Lord, the God of eu Israel, sei que He o knows we are Senhor, here. o Deus de When there Israel, was a Ele sabe que nós when estamos we were taken aqui. to Entebbe, there was a E quando nós Entebbe fomos raid, and He levados, came and delivered us. Even now Ele He veio will. e livrou nós. Então Ele vai vir nos livrar. Even in Entebbe in Uganda, during Idi Amin, Até mesmo em Tembe, Uganda, when they kidnapped them, during quando Idi Amin, eles sequestraram eles durante Idi Amin. Entebbe is the airport in Uganda. Itábia é o aeroporto When em the Uganda. Jews Quando os were judeus kidnapped by Palestinians, foram and Idi Amin, the president sequestrados of pelos Uganda, that time a palestinos, dictator, a field marshal, e o ditador, o he presidente da was Uganda, Muslim, so he accepted ele them to fly era them to muçulmano, então ele Uganda aceitou and eles keep para them poder there as voar hostages. até Uganda e manter eles lá como But even there, when they were there waiting to be butchered hostages. Mas quando eles estavam lá, in Entebbe, prontos, and then at that time, então naquele they tempo, remembered one thing. eles se But lembraram just de a uma moment. coisa. I still Não, espera um remember momento. that the God Eu ainda of me Israel, lembro que o Deus de Israel, He's always faithful to Ele us. sempre é He fiel always a delivers nós. us. Ele sempre nos And so they were livra. there waiting for slaughter. Então eles estão lá When all of a esperando para sudden serem big mortos. Mercedes Quando Benz de appear repente with a aparece decoy of Idi Amin sitting on the side, and the troops are going, the jeeps are going, as escorts tropas, are driving, gates are being opened, and when as pessoas, os portões estão sendo abertos. Então quando eles entram dentro daquele quarto e falam hebreu e fala todos levantem-se. Don't celebrate and don't stand up. That's why Dora, Não celebrem. when she stood up out of joy, she was shot. They Quando shot ela her. levantou, And eles after that, they put atiraram. them in aircraft and came through the Rift Valley and refueled Aí in colocou Nairobi. No dentro wonder you have revival. dos aviões e chegou em Nairobi. Não há de admirar que vocês tenham um avivamento. No wonder he gave you a gift. Ele deu um presente para No wonder he vocês. gave you a gift of heaven itself. Ele deu um presente do céu, They ele mesmo. refueled in Nairobi here.
Oh, yes. So no. When they were Então agora, quando eles estavam lá debaixo daqueles túneis, mais de 100 metros, você consegue imaginar esses túneis, até mesmo andando lá, com medo. O medo pode te matar porque você está andando ali, naquele túnel tão apertado, você pode falar, puxa, mas eu posso morrer aqui. Só o susto, ele pode te matar. Mas eles se lembraram de uma coisa lá embaixo, que o Deus de Israel sempre foi fiel. Então, eles tinham isso que se chama esperança do livramento. Então, é sobre isso que esse livro fala. Que não importa quão mal que seja, Deus vai livrar. Ele vai livrar-os. Aleluia! É por isso que você vê que eles estão sendo tirados e colocados nos veículos da Red Cross, que é a Cruz Vermelha, e sendo levados de novo em segurança. Então aqui está dizendo que ele foi fiel, ele livrou, ele sempre vai livrar eles. Por quê? Porque quando o reino vem, Israel vai estar no centro da agenda de Deus na terra. Isso está na Bíblia. Podemos terminar? Então, eu não tenho muito tempo. Então, o Senhor é muito sério. Ele livrou eles da Babilônia, do cativo, do persa, de todos que tentaram atacar. Então, enquanto começamos a terminar, com o livro de Filipenses 4, se você quiser, 4:3, vamos ler para terminar, e termos o almoço, uma pausa e depois voltar. Filipenses 4:3. Aleluia. Aleluia. Oh, sim. Por isso que eu disse que hoje eu posso abrir, podemos abrir, é mais profundo que estar diante de nós aqui. Porque eu quero tratar essa angústia. O que é essa angústia? Fala que vai ser pior, vai ser, até mesmo Jesus falou dela, vai ser um tempo da tribulação, como nunca foi visto desde a criação e nunca vai ser visto depois. Ai! Quando você souber hoje, eu sei que você vai vir e vai me dizer, para mim, eu decidi que eu não quero ver essa tribulação. Sim. Aí você se prepara em santidade. Filipenses 4:3, vamos ler rápido. Ele diz o seguinte: sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que ajude, pois, lutarem ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e com os meus demais cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Então, isso é incrível. Ele está dizendo que ele permitiu você, como uma igreja, participar de uma agenda de Deus. A agenda inicial de Deus. Ele permitiu com que as pessoas se preparem para esse reino que não se destrui nunca de Deus. Para que Deus possa te escolher e te preparar dessa maneira. Isso é um privilégio. E ele diz assim, todas as pessoas que estão brincando, estão ali fazendo com o Evangelho, os seus nomes estão no livro da vida. Todos que estão cooperando com o Evangelho, em santidade e justiça diante do Senhor. Mas ele diz assim, precisamos nos mover e precisamos servir ao Evangelho. Verdade? Rapidamente, Hebreus 12, 22 ao 23, rapidamente, ele diz o seguinte. Hebreus 12, 22. Vocês, porém, chegando ao Monte Sião, a Jerusalém Celestial, a cidade de Deus vivo, chegaram aos milhares de milhares de anjos em alegre reunião. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos os homens, ao Espírito dos justos que foram aperfeiçoados. Quando ele fala isso, é a glorificação. Porque agora nós vamos tratar da glorificação grande, incluindo os corpos gloriosos. Para que vocês possam entender quando ele diz que os sábios vão brilhar e vão brilhar os justos e os sábios como as estrelas. Eu vou abrir porque o Senhor falou comigo sobre a glorificação. Eu mesmo fui glorificado, então isso vai ser muito poderoso. Mas aqui é muito poderoso que ele está dizendo que há um livro nos céus.
que há tipo I um don't know, in registro. Kenya, sometimes you have Huduma Eu não number, sei, no and then you have Quênia, what? algumas vezes Maisha number. você tem o quê? Is it true? I'm not following so much of trends. I think Como Huduma livro number de is like, registro. it's like in the US you have records. Como nos Estados Every Unidos você tem child os that's born in records. America is recorded. Cada criança que é Okay, nascida he's telling you na América, that in ela é heaven there is that book registrada. also there. Então, nos céus também tem esse livro. Eu lhes digo. So you can rest assured that that Então, book is there. você pode ter certeza That que esse livro everybody that está lá. belongs to the kingdom must be Que found in todos that que book. pertencem ao reino devem ser You encontrados don't just nesse appear there livro. and then they start checking. Você não aparece ali do Which nada e... altar were you in? Que altar você estava? What's your name again? O'Brien. Okay, let me look around the O's. Brian. Ok, deixa eu procurar aqui no Osen, Oserion. Osen. Again, come again, O'Brien. Okay, which altar was that? Vem de novo. Brian, qual I was altar que era Nairobi esse? Man, but I guess maybe try to look at Nairobi Nakuru Man Man. because I moved again. Tenta olhar na Curumena, porque eu me movi para Not lá. at all. Not at all. Não, de That maneira book is nenhuma. accurate. Esse livro, ele é God ao knows ponto. his people. Deus And sabe o everyone seu that povo. confesses the name E of the Lord turns away from sin. cada um que confessa o nome do Senhor, knows ele his se aparta do The pecado. Lord knows O those Senhor who are conhece o seu povo, o Senhor And conhece everybody that aqueles que são names the dele. name of the Lord E todos aqueles must que turn conhecem o away from nome sin. do Senhor devem se They have apartar this do inscription pecado. written on them. Tem essa So be escritura very que está careful. escrita neles. Make sure your name Então, is found in the toma Lamb Book muito of Life. cuidado. Tenha certeza que seu nome Did we seja read encontrado no Revelation livro da 21, vida. 27? Nós Not lemos at all, right? Apocalipse Yeah, 21. Revelation 21, Não. 27. That's very good. 21, Apocalipse 27. 21, 27. It says the following. Apocalipse It says, 21, "Nothing 27 impure diz: will Nela enter it, jamais entrará algo impuro, nor will anyone nem who does what aqueles is que shameful praticam or abominação e mentira, deceitful, but only those mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro vão entrar nessa cidade, meu Senhor. E hoje eu vou descrever a visão that you da may Nova understand that Jerusalém, heaven has become a reality. para que vocês possam entender que nos céus se tornou uma realidade e Hallelujah. muito pronto vai ser materializado The na book of Psalm 69, vida de 27, vocês. 28, Aleluia! as we O finish, livro we de check Salmos out. 69, Aleluia. enquanto nós terminamos So e you can damos um easily check-out, tell aleluia, that those whose para names que are vocês possam sustained in the rapidamente Lamb's Book of dizer Life, they don't do que those things esses they nomes say, que the foram escritos no impurity, livro da vida, immorality, and everything. If you have been doing it until this morning today, now just se você está repent. fazendo até essa manhã, Just repent se and arrependa. enter. The Se door is still open, arrependa, right? Just repent a and porta enter. ainda está aberta. Hallelujah. Arrependa-se Psalm 69, e entra aí, né? agora, aleluia. Salmo Psalm 69. 69, vocês estão Then lá? we take a short Salmo break. 69. Right away. Aí vamos tomar um intervalo Tonight we're going curto. up to about 2 a.m. Please just Hoje à allow me noite tonight, vamos because como tomorrow I begin to prepare for India. ou I até need you 2 da also to be manhã. preparing Por favor, to me leave permitam, after tomorrow, porque amanhã after this. começamos a nos The Psalm preparar para a 69, Índia I mean, you can e stay in sair Kenya as long amanhã as you depois want. disso. Mas But I'm Salmo just saying we need to 69, stop this os at this quenianos tonight. falam, vocês Psalm podem 69, ficar blessed quanto people, vocês quiserem, mas eu 27, quero ir um pouquinho mais essa noite. Salmo 69, It says, 27 Charge ao them with the 28. with crime upon crime. Psalm 69, 27, 28. Charge them charge them with Salmos crime upon crime. Do not let them 69, share 27, in your acrescenta-lhes salvation. pecado sobre pecado, não os May deixe they participar be da blotted tua out of the Lamb's Book of salvação. Life. Sejam May eles they be tirados do blotted out livro of the da book of vida life e não and sejam not be incluídos no listed rol with the dos righteous. justos. Meaning Sejam eles tirados do those livro da in the vida e book não of sejam life incluídos no are rol dos justos. the Significa que righteous. aqueles no livro da vida So são then now you know what to preach when you go home. You justos. preach righteousness, Então, agora right? você já sabe o que pregar quando chegar And so what na I sua want to do is that cidade, you take a short break sua from nação. here, Você vai pregar a and then we come santidade. back. Vamos tomar um intervalo então daqui e depois, After quando lunch break, voltarmos, we come back. But because we are depois live do globally, almoço, for those vamos who are voltar, tuned mas in and porque want nós to estamos receive ao the Lord vivo, in their aqueles vehicles, in que their estão countries, sintonizados, que let's querem just repeat this receber a prayer. Jesus Say, nos seus mighty Lord veículos, nas suas Jesus, nações, repitam: I poderoso have Senhor heard that Jesus, the Messiah is coming. eu escutei que o Messias está And vindo I receive you, my Lord Jesus, e eu recebo a as Ti, my meu Lord and Senhor Savior. Jesus, como meu I Senhor e repent meu of all Salvador. sin Eu me and turn arrependo away de from todo evil. pecado e eu me I aparto receive do your mal. gift of eternal Eu life. te recebo e recebo o Lord, I have presente da vida heard eterna. that Senhor, I eu have to escutei sustain my name in the que eu Lamb's Book of preciso Life manter o meu nome no by livro da rejecting vida. sin. Senhor, Thank you for através de giving me rejeitar o freedom pecado, obrigado por me to dar a choose you or liberdade not.
para escolher o Today, Senhor ou I não. deliberately Mas chose you, hoje Jesus. eu liberamente te escolho, Jesus. And I ask you, my Lord Jesus, E eu te to peço, give meu me Senhor zero tolerance to Jesus, sin, para me dar zero that I may tolerância ao be holy, pecado, para que eu righteous possa and born ser again. santo, justo mighty e name of nascido de Jesus, novo. No I am poderoso born nome again. de Jesus, Amen. eu Thank you. nasci de novo. Because we are Amém. global, we Obrigado. give people a Porque chance nós they may estamos not appear in the globalmente, next vamos session, but dar they are às born pessoas a again. oportunidade So you de can now take receber a ao short Senhor. break to Talvez lunch. eles não apareçam na próxima sessão. Então vamos tomar um pequeno intervalo e voltaremos depois do almoço.